Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimentola. Suave? Tranquilo, e você? De boa, cara. É isso aí, vai que você não voltou, né? O Xandão tá bravão. Tá mano. bravo. Tá bravo. E é isso aí. Lá na nossa máquina do tempo, nosso camarada Criodonis, tudo bom? Salve, galera, tranquilo? Vamos aí, mais um episódio aí, convidado especial, bora que bora. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Chamil, que ele faz muita coisa, né? O Chamil, Muita coisa. ele é músico, ilustrador, empresário e um dos idealizadores do Bloco 77, que é um bloco muito famoso aqui do Carnaval de São Paulo. E seja muito bem-vindo. Obrigado. Da hora de ter aceitado o convite, mano. E Tamo junto. vamos desenrolar aí vários Vamos lá. pontos aí. Só vou fazer um momento jabá aqui, Oh! né? Com nossos apoiadores não, parceiros. A gente tem uma parceria com a Scal, você que já toma suplementação, quer trocar de suplemento ou vai começar a treinar, tá precisando de suplemento de qualidade. A gente vai deixar o link deles na descrição, tá? A gente vai deixar o nosso cupom também. É a Scal. Você entra no site deles, qualquer compra que você fizer, independente do valor, você ganha 10% de desconto usando o nosso cupom, que é o DONAMARA10. A gente também tem uma parceria com o Hugo Brandão, que é um luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, precisa dar uma regulada, quebrou o instrumento, entre em contato com ele. A gente vai deixar na descrição também. E a gente tem uma parceria com Cerveja Azul. Você que gosta de música autoral, não sabe o que fazer aí numa noite de sexta-feira, final de semana. Entra no site clássico deles, da Zona Leste, né? www.cervejaazul.com, que vai ter lá a programação deles. E se você tem uma banda que quer tocar com uma estrutura bacana, também deixa suas MP3, músicas, né? Lembra seu do tema virtual? conteúdo. Nossa, gostava. Nossa. Banda no mp3.com. Sim, aí você deixa seu conteúdo lá que eles vão ouvir e, enfim, vão te chamar aí pra fazer um som. E já deixa o like no vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e tamo junto. E lembrando também que tem nosso canal de cortes, tá? Terminando aqui, a gente vai deixar os melhores momentos no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, não tem saco, sei lá que porra, né? Tem gente que não Internet aguenta tá ver ruim. inteiro, né? Gosta de ver só os cortes. Mas tá rolando mais corte, né? Tipo, Agora tá bem virou mais. uma... Antigamente a gente não tinha cortes, agora a gente... Vamos trabalhar nos cortes, né? É. E pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar os melhores momentos lá. Acabando aqui, já vai estar disponível os cortes aqui com o Chamil. Vai deixar na descrição o link, Isso, né? vou deixar aqui na descrição e também e vai aparecer aqui o linkzinho aqui do Dona Mara Cortes, pra vocês acharem, tá bom? Fechou. É isso aí, Chamil. E aí, galera? Primeiramente, eu queria te perguntar, mano, qual que foi o seu começo com a música, mano? Tipo, qual que foi o primeiro disco? O que você ouviu, assim, que você falou, mano... Cara, eu não... Que desvirtuou sua adolescência? Então, eu não tenho uma memória, tipo, o momento, sabe? Mas eu tenho um irmão mais velho, eu sempre trazia as coisas pra casa, né? Eu lembro do momento que ele trouxe Raimundos, tipo, lançando o disco, Little Quay e the Mad Birds, que era da mesma leva ali da Banguela, que hoje eu sei, né, tipo, das gravadoras e tal, e Mamonas Assassinas, cara. Tipo, dessa época, assim, que, Aí tipo, você deu que tinha uma... uns 12, 13 anos? Cara, tinha 14 anos, eu acho. Se você lembra, contando erra, porque isso é 96, eu acho. Ai, Que saiu tudo junto, assim, todo meio... Antes eu já tava... É isso, já tinha MTV Brasil, era legal pra caralho, todo mundo assistia, né? Então eu já tava acompanhando Nirvana, assim, mas eu lembro dessas 3 bandas, o choque que foi em casa, assim, sabe? Tipo, cara, que foda, sabe? Tipo, quero ouvir de novo, sabe? Tipo, e com... O do Raimundos foi o Lavota Novo? Cara, Primeiro, né? Primeiro Raimundos, não, é. o Como é que chamava o primeiro Raimundos? Eu não lembro. Era Raimundos mesmo. Raimundos. Marronzinho? É. Que isso eu comprei depois em vinil, por R$7 no centro da Penha. Mentira. Cara, e vendi por R$400 agora, quando tava indo mais. É sério? Tem uma galera Ele vale 400? Uma galera que vende por tenho 600, ele. R$700. Mentira. Juro. Se tiver encarte, põe no Tem Mercado o Livre. inteiro com encarte, caralho. É. Você tem o vinil do... Ah, o vinil. Vinil. Pô. Ah, não, vinil não. Eu comprei por R$7 no centro da Penha. É que teve uma época que o vinil caiu, né? Então era só em sebo, tosco, tipo, caído. E eu lembro que entrei, peguei esse... Uma coletânea de MPB que era 10 polegadas, que eu achei muito foda, porque não é normal, né? No Brasil, trabalha 10 polegadas, e um do Bon Jovi, esse mesmo dia. R$7 cada um. Falei, caralho, que louco. E aí, anos depois, eu descobri que valia tudo isso e falei, um dia eu vou vender. Aí, janeiro chegou. Chegou as contas, esse ano não passou. Foi embora. Conseguiu vender. Consegui vender. Foi R$400. Consegui vender. Caralho. Então ali, tipo, o moleque ali foi esses discos que te pegaram, assim, que te meio que moldaram o que você é hoje, no caso. Porque eu lembro que nesse ano foi quando eu comecei a aprender a tocar violão, tá ligado? Tipo, com os amigos na escola, tem um cara lá que faz aula, como é que é, que eu comprei violão, sabe? Foi quando eu comecei a trabalhar de office boy, então, tipo, foi tudo... Eu lembro bem por causa disso, assim. Sim.
Já sempre gostei de música, sempre fez parte, assim, mas não... Foi esses que acho que me deu uma quebradinha pra virar roqueiro mesmo, sabe? Tipo, mesmo E dedicado, naquela ali assim. dos anos 90 ali era, tipo, era diferente o lance de ser roqueiro, né? De você curtir um som, né? É diferente Que de o hoje, rock né? era a principal música da rádio, eu acho, não era? Sim. Porque eu lembro, tipo isso, ver Nirvana, ver Green Day, pra caralho, sabe? Porque o primeiro não, o Duke é 94. Isso. Então, tipo, mano, tocava muito, né? Uhum. Tipo, aí já Offspring, aparece todo mundo, assim, mas eu ainda não tinha essa noção do que era punk rock, do que era, sabe? Tipo, Sim. é rock, né? Quando você é moleque, acho que é a mesma parada que aconteceu comigo, né? Tipo, É. eu também comecei com Raimundo, assim, então, meu, ali, tipo, era rock e tudo englobava. Tudo que tocava no 89 pra mim era rock, era legal. Assim, nem tudo que eu gostava, mas a maioria fala assim, esse rock é legal, que isso não é. Então tudo é rock, tudo engloba, assim. A gente não tem aquele certo preconceito. A gente começa a ter depois, né, que vai Depois entrando. eu sou punk rock. É, eu vou, sabe, tipo... Mas eu acho que quem tem a nossa faixa etária, eu acho que é mais ou menos a mesma escola, assim. A gente começou por umas bandas, entre aspas, mainstream, que levou a gente pra umas coisas mais undergrounds, assim, né? Eu fui parar no rolê Hangar, Underground, porque eu vi um clipe do Holly Tree, e aí eu falei, caralho, essa banda parece Green Day. E aí eu vi um amigo meu que já era um pouco envolvido lá, ele falou, mano, essa banda é brasileira. Eu falei, não é, mano, os caras estão cantando em inglês. Aí ele falou, tem um adesivo do Gritando HC na bateria do clipe. Eu falei, caralho. Aí a gente foi na galeria, perguntando de loja se alguém conhecia. E aí acho que foi na 255, que ele falou, vai ter um show desses caras nessa casa aqui na Armênia. E eu moro em Guarulhos, né? Guarulhos pra Armênia tem ônibus direto, né? Então, mano, que lá, isso foi em 99. Aí 2000, 2001, 2000, todo final de semana em Hangar. Graças ao Holly Tree, porque parecia Green Day. E o Hangar ainda naquela época não tinha aquele estouro, né? Que era o Hangar, né? Não, Que ele tinha começou, acho que pilastra depois, no meio, terrível. O Hangar começou a bombar assim em 2002, 2003, né? Que aí que foi quando começou essa cena underground ficar grande, né? Sim. Tipo, o Dance of Days fechava um show sold out no Hangar, sabe? Tipo, até então era meio... As bandas se juntavam, né? Sim. O primeiro show que eu fui no Hangar foi Holly Tree, Carbona, Zumbis do Espaço, Blind Pigs. Caralho, que foda, hein? No mesmo Carbone e dia. Blind Pigs. Porra. Aí depois, isso. Aí em 2002 cada uma fazia seu show, sabe? Que aí meio, cada uma deu uma estourada, assim, e meio que vira headline, assim, né, dos eventos e tal. Mas o punk rock começou pelo Holy Tree mesmo, assim? Nacional foi, cara. E o gringo, assim, quando você viu que existia algo além daquilo que a gente ouvia no 89, assim. Cara... Nem, por exemplo, pra mim foi com o Tony Hawk, tá ligado? O Tony primeiro. Hawk, então... Porque ali era a nata de Califórnia, Nova York. o Tony Hawk eu vejo que pegou uma geração... A próxima depois de mim, assim. Eu tô com 42, vou fazer agora. Você tá com? 37. Então. É tipo essa diferença. E todo mundo que eu toquei depois é meio um pouquinho mais novo que eu, né? E aí todo mundo é... Mano, Tony Hawk. Caralho, sabe? Tipo... A gente fala, caralho, existe um bagulho fora isso. Tá? Da onde vem tudo fora isso o que aí, vem né? na MTV, que a gente vê na MTV Brasil, que a gente vê no 89, né? Dead Kennedys, É muito pá. foda, né? Mas eu não lembro a primeira banda gringa, assim. Mas é isso. Você foi pro Hangar, ver essas 4 bandas, só conhecia uma música, né? Só conhecia o clipe do Holly Tree. Aí você chega lá, já tá tocando Pennywise no telão, sabe? Tipo, aí já era. Aí já foi inserido. Aí eu já fui na semana seguinte, foi festa de 1 ano do Hangar, com Gritando HC e CPM, que foram as 2 primeiras bandas a tocar, né? O primeiro show do Hangar. Aí já não tem como voltar atrás. Né? Então você chegou a ver o CPM antes do CPM estourar. Sim. Eu tinha demo do CPM, Sim. que era uma menininha fazendo churrasco com os próprios olhos, assim, sabe? Foi a primeira como CPM 22, né? Nossa, esse é antes do que Alguns Quilômetros, então. Caralho. Eu não sei onde foi parar essa fita. Nossa, deve valer uma bala hoje, hein, mano, se achar essa fita aí. Eu acho que nem os caras da banda devem ter essa fita. Então, o Risada, que tocava comigo no Faca Preta, que é do bloco, ele tem a versão com a capinha colorida, né? Porque essa época era foda, né? As bandas não faziam nada colorido, era tudo xerocão, né? Não, xerocão. E ele tem a versão colorida, assim. Ou seja, era de alguém da banda, provavelmente, sabe? Tipo, que vendeu e ele pegou, assim. Caralho. A minha eu perdi, não sei, não faço ideia de onde foi parar, mano. E era muito legal, que era muito barato, né? Tipo, um show no Hangar, show caro, era show gringo a R$6. Tipo, o Bambique R$6, sabe? Tipo, eles vão lá, tá caro o show gringo. 8. E o resto nacional era tudo 5, tá ligado? E aí você ia com a grana pra ir e voltar, 5 conto do ingresso. Puta, era barato beber, tinha um lanchinho de soja, que em 2001 eu já virei vegetariano. Aí tinha o lanchinho de soja do Hangar. Cara, tipo, não era R$50 o rolê todo, assim. Ainda ia pra Vila Madalena depois. Sim. Que eu tava falando com o Crio do Vila Rock. O Vila Rock é das veinhas? Das veinhas. Uma vez eu fui tocar no Vila Rock, aí o amigo falou assim, você tá ligado aquela veinha ali? Eu falei, sei. Então, quem vai ajudar ela a fazer o evento hoje é a mãe dela. É sempre a mesma história, nesse lance da mãe e da filha, né? Meu, e é mó bonitinho que elas põem as cadeiras. Não sei se na época ela fazia isso, mas quando a gente foi tocar, ela botava as cadeirinhas assim na pista, né?
Aí eu falei, sério, meu, que elas estão botando? E tocando Black Sabbath. Mano, eu falei, cara, que foda, velho. É uma loucura, né? E as velhas assumiram, provavelmente morreram. Pô, 2001, a mulher já tinha 90 anos sentada naquele balcão, mano. Não, tadinha, de madrugada, o show era de madrugada. E elas mal empenhadas, elas iam lá, colocava tipo som, arrumava, assim, sabe? E você falava assim, nossa, mano, não é tipo diferente do tiozão do bar do Splash, né? Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu toquei lá, falaram, toca Bad Religion que elas gostam. Eu falei, não é assim, mano. Me deram a dica, assim, ó, não, toca Bad Religion, que aí ela vai facilitar pra você tudo, assim, ó. Beleza. Mas a minha banda não tocou porque a gente não sabia. Ô, Xavier, então mano, você pegou todo o começo ali do hangar ali, acho que desde o boom até o... Peguei, meu... Eu não consegui nas festas quando o hangar ia fechar oficialmente, né? Uhum. Que é... Puta, foi muito concorrido, muita coisa. Foi a época que meu filho tinha nascido, sabe? Mas aí peguei, ao final do hangar, mudou o nome, agora volta, sabe? Tipo, primeiro show pós-pandemia eu toquei, que foi com o Dead Fish lá. O Arce Green abriu o show. Foi o show que todo mundo pegou Covid depois, sabe? É sério isso, né? É. Porque foi em... Sou ruim de data, gente. Acho que foi em janeiro de 2002, assim. 2022, né? E aí, tipo, quem não tinha pegou nesse show, porque foi 3 dias de show. Caralho, isso era pós, então, né? É, então, eles só tinham tomado uma dose de vacina, sabe? Tipo... Uhum. E eu lembro que da minha banda, o Cleiton, o baixista, não pegou, porque ele foi, mano, certinho, ficou de máscara, tocou e foi embora. Vou ficar aqui, mano. Vai virar um bagulho isso aqui daqui a pouco. E eu tinha acabado de recuperar, que eu tinha pego no Natal. Passei o Natal com a família, no dia seguinte tava ruim, sabe? E aí eu lembro que todo mundo pegou. Todo mundo que foi nesse show, velho. tipo, foi pra casa e ficou ruim, assim, ó. Ah, mas Tinha ainda problema. bem que tipo, tava vacina ali. É, já né? tinha Ninguém tomado uma ficou dose, tão pelo ruim menos, assim, né? Não. Que bagulho engraçado, né, mano? Conheço nego que, mano, o cara é atleta, corre, pá, não sei o que, pegou, ficou zoadaço, e nego que fuma, bebe, cheira e tá nos rolês, mano, pegou e... De boa, né? Fiquei um resfriadão, né? Acho que até o John Gordon, mas ele falou que ele pegou, ele só acordou com um pouquinho de febre, um resfriado e tal, aí tomou uns remédios, passou. O Aí a Gordon, mulher ele dele falando que ele tem medo porque ele tem alguma coisa de pulmão já fodido, né? Uhum. E ele não pegou, aí depois ele constou que ele tinha pego, e ele, mano, não deu nada, e a mulher dele, a Vivi, ficou zoadaça, assim, né, mano? Engraçado, né, velho? Foda. Essa doença foi foda. E o lance da música, mano, de tocar, como que rolou, assim? Você é baixista, né? É isso? Eu sou aquele guitarrista frustrado que virou baixista, né? Aham. Tá precisando, tipo, bandas um amigo. Cara, o Incógnita, que foi a primeira banda de verdade, eu tive banda na escola, assim. Que gravou, fez demo, lançou CD depois e tal. A gente ficou 11 anos com a banda. É isso, conheci na época era Chat Wall, Rock Online da Wall. Caralho. E aí conheci os caras, a gente tem uma banda mano, Guarulhos. Tem uma banda aqui na freguesia do Ó que tá sem baixista. Falei, claro, pois não. Nada a ver, né? Aonde ele Guarulhos mora? Eu moro no Grupo Uva. Grupo Uva. É. E aí fui pra lá, tipo, ônibus metrô, cheguei lá, os moleques pegaram na catraca, fomos pra casa deles. E aí virei baixista, fodeu, assim. Eu já tive banda depois, tocando guitarra, mas nunca foi mais nada sério, sabe? Até hoje, né? Hoje eu toco baixo no Gomo Elefante. Que é outra parada, totalmente diferente, mas, puta, virou meu instrumentinho, sabe? Tipo, xodó, assim. Gosto muito. Como é que foi, tipo, começo com a banda e tal, não sei o que? Juntou, aí os primeiros ensaios. Cara, essa banda é engraçada, porque, tipo, foi... Sabe quando você vai falar uma banda dessa época, você fala, não, ensaiava na garagem? Realmente ensaiava na garagem, sabe? Tipo... E aí a gente gravou uma... Puta, inocente, né? A gente gravou a primeira demo no estúdio aqui no Tatuapé, porque a gente não conhecia ninguém, assim, a gente tava começando o rolê, só indo em show, a gente conhecia as pessoas que frequentavam, né? Não conhecia as pessoas que estavam no palco, né? Então, aí lembro que a gente, num show do... Acho que foi o Mark Ramone, que alguém comprou a demo do Flickers na porta. Tinha isso, né? Tipo, o Donald era um cara que fazia isso muito dentro da HC, né? Que ia na porta dos shows com demos, vender, sabe? Tipo, sei lá, R$3 a fita cassete, sabe? Aí do Flickers a gente pirou. Falei, caralho, que foda o Flickers e tal. Aí, vamos gravar a nossa demo um tempo depois? Aonde gravou? Não sei o que, Dream, Tatuapé. Vamos, claro. Aí ligamos, marcamos, nada a ver, tipo, não era perto pra eles, não era perto pra mim. Aí gravamos a primeira demo aqui no Fita Rolo. Sabe, a gente não sabia nada, assim, ó, tipo, vamos. Mas era tudo inocente dos moleques, né? Não tinha vivência, né? Então, tipo, vamos no estúdio, vamos gravar. É isso, 2001, primeira demo, sabe, tipo... E aí já era, aí me envolvi, né? Que aí você começa... Tipo, eu quero tocar. Aí tem esse lance do it yourself, né? Que, tipo... Que não tem como não fazer. Você quer tocar e ninguém vai chamar você, ninguém conhece a sua banda, né? Aí alguém fala, no bar aqui de cima, o cara libera o espaço. Mas como faz, sabe, tipo... não sei o que, tem um amigo meu da escola que tem outra banda, sabe, tipo... Lembro que dessa época, a gente começou a fazer uns shows em Guarulhos, na freguesia, porque era de onde a gente era, né? E em Guarulhos, por exemplo, eu conheci o pessoal do Bandites.
Que hoje é, tipo, quem tocava nessa época, o Marcelo, que é de Chuva Negra, baterista Bandites, que toca no Faca Preta, o Adriano, que também, o Adriano tocou no Dance of Days há um tempo atrás, sabe? Tipo, é toda essa galera que tava, tipo, organizando show, tipo, que dava pra ir a pé, sabe? Tipo, das nossas áreas, assim. E aí vai se envolvendo, né? Como onde faz cartaz? Como é que faz? Sabe, tipo, quem faz? Não sei fazer. Faz no Word, tipo, sabe, tipo... Aí já era. Aí pô, fiquei anos fazendo produção de show pra caralho. Trabalhei em um monte de lugar, mas não... Hoje consegui me afastar desse mal, Que é estressante, né? Bandites era... Os caras tinham um CD, uma capa branca, assim, de papelão branco? Quando saiu o CD era papelão, Nossa! Que é uma Bandites. arte fodida, Cara, assim. o guitarrista desse CD é o Renatinho, que hoje toca com o Jair Naves. Toca no Gigante Animal. Cara, É eu tipo tô um puta tentando guitarrista confirmar incrível, assim. se é a banda que eu tô achando que é, porque, mano... Era um papelão, a arte era do Calma. Esse cara assinou já arte pro Sepultura, pro Save the Day. E era do Zona Norte de São Paulo. Tipo, alguém conhecia o cara e pediu, assim. Hoje ele tá na gringa, assim, sabe? Artista fudido, assim, ó. Cara, Era linda, esse tá? CD... Que banda, velho. Puta que pariu, eu gostava demais. Eles gravaram, se eu não me engano, foi lá no Nel Rocha. Nel Rocha não. No... É o Rocha, né? Do Rocha, Sanches? Do Fernando. Eles Rocha, tipo, gravaram lá. é o sonho de consumo de todo mundo dessa geração, assim, ó, tipo, Sim, não. um dia eu vou gravar no Rocha, sabe? E a mix é muito boa. O baixo, acho que é um dos melhores. Eu sou baixista também. Eu acho que é uma das melhores mix de baixo que tem. O baixo do. Eu esqueci o nome dele, já até fiz um rolê com o baixista muitos anos atrás. Não lembro. Qual que era o nome do baixista mesmo? Essa época que tava Ele tocando... era vocal, né? Ele o Adriano, então. O Adriano que... ele tá no Faca Preta agora e tocou no Dance of Days um tempo atrás, sabe? Que legal, velho. É um puta que toca no Cristo Bomba. Nossa, Adriano que me ensinou a tatuar. Eu lembro que você falou do guitarrista, eu lembro que ele tocava demais, mano. Demais, não, o Renatinho Que é incrível, tocava assim. meio de chinelo, às vezes, assim, Não, o uma Renatinho Bernard Surf, assim. Ele era muito good vibes. Tipo, eu não sei se vocês gostam do Jair Naves, que era do Ludovic e tal. Uhum. É muito louco, o Jair faz umas bases de violão e o Renato transforma um bagulho num... Tipo, sei lá, não é MPB, mas um bagulho cabeçudo, torto, esquisito, sabe? Tipo, eu achei ele incrível, assim. Tipo, diferente do que foi feito no achei começo, incrível, assim, Admiro pra caralho. E todo mundo vem desse mesmo rolê. Mesmo rolezinho, assim, ó. Muito doido. E aí foi rolando, aí hoje você tá tocando com... Então, eu sou o vocalista do Dorsey Green, que é uma banda que tá um pouco devagar. A gente... O Dorsey Green já deve estar fazendo quase 15 anos de banda. Já lançou disco, já lançou vinil e tal. E a gente começou a gravar um disco. Não, a gente definiu as músicas de um disco. E aí veio a pandemia. Ficamos quase um ano sem se falar, tal. E aí depois a gente falou, vamos retornar. A banda nunca acabou, mas tipo, até agora não acabamos de gravar esse disco, cara. As músicas são de 2019, sabe? Tipo... mas então já tá num ponto meio que a gente resolveu fazer tudo por conta. Tudo por conta. Até clipe de vocês estão tocando numa casa abandonada, né? Do Horus, não. É uma casa, tipo uma casa assim... é um estúdio aquilo. É um estúdio? É um estúdio. É que dá uma sensação de tipo, um quintal de casa, assim, com umas paredes estúdio, assim, né? É um improviso total, assim, mas esse cara que gravou o clipe pra gente, o Ricardo, ele é mó cabeção, assim, fudido, assim, ó. Ele pensou tudo, fez o roteiro, gravou tudo sozinho. A música é boa também pra caramba. Obrigado, mano. Gravou tudo sozinho, tipo, uma coisa que veio da cabeça dele, assim. Sim. E ele conheceu a gente, porque a gente lançou o disco, e a capa remete a Jazz, que ele chama Jazz Depois da Meia-Noite, né? Aos discos da Blue Note e tal. E aí ele viu essa capa, e ele tinha um projeto de animação de capas de jazz. Nerdola maluco, né? Eu piro nele. E aí ele foi atrás de amigo comum, falou, mano, alguém que conhece ele, sabe? Aí o Gilas, que hoje é do Metade de Mim, né? Que era do Barry Man, falou que era nosso amigo e que fez a ponte. Ele falou, mano, eu tenho uma ideia de um clipe pra vocês, assim. A gente tá, mas e aí, o que faz? Ele falou, não. Vamos fazer uma reunião aqui, fez tudo sozinho, mano. Caralho, sozinho, edição, assim. Tudo. Fotografia, tudo. Ele só pediu pra gente ir fazendo, sabe? Ó, essa hora vocês vão estar, vocês contra vocês. Então você vai pegar o baixo, deixa aqui, vai de novo, e, sabe? Tipo, foi montando assim, foi rolando, assim. E é isso, agora a gente tá com o disco pronto. E vai, agora o Fox acabou, mandou hoje, inclusive. A última versão da última música que tava faltando. E aí vai mandar agora pro Bill Zander masterizar. O Bill, ele tá junto com o Capilé lá no estúdio ainda ou não? Então eu acho que o estúdio em si, eu acho que é do Capilé e o Bill trabalha lá quando precisa, sabe? Tipo... E agora, no último ano, o Fox entrou no Zander, né? Que é o guitarrista do Dorsey Green, né? Então o tempo ficou um pouquinho mais escasso, sabe? Tipo, pra ele também, e também pai, né? Do último disco, do disco, né? O último disco do Dorsey Green pra cá, nasceram 4 crianças. Caramba. Na banda, assim. E eu sou ocupado por 2, sabe? Então, tipo, puta, muda muito o tempo, a rotina, sabe? Sim, pra caralho. E você ficou satisfeito com a mixagem? Com o trampo? Pra caralho, mano. Surpreendeu? Puta,
É que a gente começou a ir pra umas paradas muito diferentes, assim, é muito louco. Porque, a banda vai mudando, né? Vai cada um trazendo, depois de tantos anos, né? Trazendo suas influências novas e tal. O disco, por exemplo, tem 10 músicas e 30 minutos. Esse novo disco tem 8 músicas e tá com quase 40 minutos. Tipo, é menos e as músicas estão muito maiores, sabe? Tipo, umas coisas mais cabeção, uns tempos difíceis, assim. Então exigiu pra caralho, assim, de vocal, sabe? Tipo, Sair daquela métrica daquele hardcore mais. de hardcore e eu cantava muito esse lance do rouco, sabe? Tipo, que é um lugar muito fácil pra mim, sabe? Tipo. O drive, você diz? Meter um drive. A galera fala, como é que é? Orgcore, acho que é esse emo, rouco e tal. Uhum. E foi quando não, essa parte não dá, mano. Essa parte tem que ser você cantando. Tem uma parte falada, eu nunca tinha gravado nada falado. Tipo, meio pense, assim? Meio Kuligeri. Uhum. Referência pra caralho, assim, porque que é o que eu gosto muito, né? E aí, muito difícil, porque eu não acho minha dicção boa, acho que eu falo rápido pra caralho. Aí, tipo, você tem que falar de um jeito que as pessoas entendem, na métrica da música, e vai aumentando a entonação, sabe? Tipo, umas paradas assim. Sim. Então, tipo, foi pra outras áreas. Então, deu um trabalhinho, né? É isso, tô reclamando que o disco demorou pra caralho, mas deu um trabalho pessoal de cada um, de dedicação, de mudar as coisas, sabe? Porque gravar é diferente, né? Porque tem muita gente que acha que gravar é só chegar lá, fazer bem na guitarra, acaba lá e o cara vai lá e mistura grava, tudo. Acontece um monte de coisa, porque aí você percebe umas coisas que ao vivo, no estúdio, você não percebe. Sabe, tipo... Ou e se eu mudar a intenção da bateria nessa hora, assim, sabe, tipo... E a gente quis fazer por conta, não tem o tempo corrido, né? O que demora mais ainda. Que se a gente tivesse no estúdio, a gente ia entrar com as músicas e gravar. Sim. Tipo, gravou, falou... Aí a bateria falou... Puta, mano, eu vou mudar uma parada nessa bateria. Mas e aí? Não, gravar de novo a bateria. Puta, beleza. É gravar de novo a bateria, tem que gravar de novo baixo, porque mudou os tempos, assim, sabe? Então foi ficando um trabalhão, né? Muito longo, assim. Mas o plano é sair esse ano. Tipo, não fazer... Hoje em dia eu sei que é meio foda lutar contra as métricas, né? Spotify, Deezer, tipo... Toda banda vai lançando single pra lançar um disco, a gente falou, mano... Já tá tanto tempo isso, tá tão engasgado na gente que a gente, foda-se, joga essa porra, sabe? Tipo... É porque eu sempre penso assim, né? Pra gente que tocava tal, que curte rock em geral, lançar um disco conceitual, né? Tipo assim, lançar um disco com uma música que liga numa outra música, assim. Esse disco tem isso, juro. Sim. Tem. Só que, assim, eu acho muito foda, tá ligado? A ideia é legal. Só que, mano, a galera não consome mais esse tipo de. Quando a gente fala de métrica, né? Desse tipo de lance de tipo, conceitual, que a capa tem a ver com uma música, sabe? Aquela coisa assim que eu acho muito foda, que você vai descobrindo aos poucos, assim. Galera, só vai lá 2 segundos, se não começar com o refrão. Cara, isso é muito louco, bizarro, porque né, mano? semana passada eu tava escutando os lançamentos todos da semana no Spotify, assim, tipo, que ele me indicou, assim. Normalmente eu vou nas bandas que eu gosto, né? Mas tudo, assim, ó. Aí tocou, tipo, a Anitta regravou a música da Rita Lee, a Mania de Você. Mas eu acho que vai ser a abertura de uma novela, me falaram. Porque, mano, pegou uma música de 3 minutos e meio e tem 1 minuto e meio. Porque senão as pessoas não escutam mais que isso. As métricas do Spotify não pode passar 2 minutos. Eu acho, mano, não dá. Tá ligado? Tipo. É também o efeito TikTok também, né? Porque o TikTok ele te dá aquela opção de um vídeo de 1 minuto, né? E tem um lance de música, né? Ele é muito voltado pra dança, coisa. Então acho que o efeito TikTok também faz você ter que automaticamente diminuir É muito doido, né? Música, porque, tipo, assim, né? Pô, tem música que você vai, tipo, letra que você se entrega, né? Que alguém que te conhece lê ali, tipo. E aí você fala, não, vou diminuir, tirar umas partes importantes pra alcançar uma. É uma merda. Cara, e eu penso assim, a gente não tá nesse mainstream e provavelmente nunca vai chegar, sabe? Então, mano, vamos fazer do nosso jeito, sabe? Tipo. Eu fui tô tocando com uma banda e os caras fazer cover de Fear of the Dark, mano. Uhum. Aí eu fui descobrir que a música tem quase 8 minutos, caralho. Mano, isso não existiria nunca hoje em dia, mas nunca. Não. Tá ligado? Eu falei, caralho. Você assistiu o filme do Queen? Bohemian Rhapsody? Tem uma hora que eles estão batalhando com a gravadora, que eles querem lançar o Bohemian Rhapsody e o cara fala, 7 minutos é muito. Aí ele fala, cuidado da sua esposa. Porque na época, se naquela época já era difícil alguém pensar em imaginar uma música de mais de 5 minutos, mano, hoje em dia... Hoje em dia, não, é isso, a métrica mudou. E se você quer estar nesse meio tão grande, você tem que se adaptar, tem que né? meio que se adaptar, né? Muito louco. E assim, a molecada, assim, porque o tempo vai passando e vai se reciclando, né? A galera que curte o som. Então. É muito bom. Ela é viciante, cara. Até parei um pouco pra... Puta merda. O bagulho parece que tem cocaína dentro dessa porra aí. Aí o povo vai se reciclando, né? E, mano, não é mais a mesma galera, assim. Você pega, tipo, mano, a molecada hoje, se não tiver um refrão no começo, não tiver uma coisa que puxa isso, não vai. E o Orsi tem umas músicas no disco sem refrão.
Então já tá meio tipo, não é pra pegar. Não é pra pegar, é pra gente, sabe? Agora chegou um negócio que é pra gente, assim. Ao mesmo tempo, hoje eu tô tocando baixo no Goma Elefante, que é uma banda pop, praticamente, tá ligado? Que legal. Não foi pensado. São 3 integrantes do Bloco 77 e o Moco, que é um amigo meu que 1000 anos. E aí, tipo, vamos montar uma banda punk rock com uma menina cantando. Primeiro ensaio fez uma música meio tristinha, não sei porquê, tipo, uma vibe meio caidinha. A partir daí, vamos colocar um teclado? Vamos não sei o quê, foi pra outra parada, assim. Hoje eu acho que, pra mim, a minha referência é tipo Weezer, talvez Bideobaldi. Nossa, Bideobaldi é muito lance de rock gaúcho, assim, sabe? Ainda acho que remete muito que a Lê, a vocalista, ela é do sul, né? Então, acho que me remete muito nisso, né? Por causa do sotaque dela. Então, tipo, as músicas têm 2 minutos porque elas têm 2 minutos. E tem 3 refrão, tá ligado? Mas tudo bem, tipo, tá feliz, sabe? Tipo, não é pensando no mainstream, porque é isso aí. Talvez a gente esteja velho pra isso. Mas... É que é um lance natural, né? Rolou, assim, e tá legal. A gente tá feliz pra caralho, assim, sabe? A gente lançou um EP, agora pela Maxillar Music, lá, que é o selo do Gabriel Doutoramas. E gravamos mais 2 músicas agora. Eu queria muito lançar no 7 polegadas, um vinilzinho, mas... muitos custos, vamos ver. Custo no sentido tipo de prensagem? Prensagem, cara. Prensar mais ou menos assim. Com capa, tudo pronto. Se você for fazer tudo na fábrica, bem lacrado, quase 10 pau, assim. Caraca. 300 discos, é uma grana, assim. Isso, querendo ou não, é difícil ter esse retorno, né? Então, eu acho que até as bandas conseguem vender, mas é isso, vai vender em um período de 3 anos, tá ligado? Então não volta esse dinheiro, né? Tipo, você põe... Volta empingado, né? Acho que nem quando tinha, há tempo atrás, a HBB Records, a Heartbeat Blue, eles estavam lançando tantas coisas que aí entra num giro, tá ligado? Sim. Tipo, hoje vendem uns zumbis, um Blind Pigs, sabe? Tipo, um por dia vai virando giro, assim, mas o retorno físico da banda, assim... Mas você acha assim, porque, por exemplo, você pegar um equipamento pra poder rodar um vinil, um 7 polegadas, é mais difícil, né? Cara, mas o vinil nos Estados Unidos, né? Não aqui. Ano passado deu mais lucro que o Spotify. Sério? As gravadoras. Mas que virou um objeto de consumo, né? E ele é caro, né? É caro. Sim, é mais caro que um CD, por exemplo. Tem mais. Não, e estão repressando fita cassete, tá mais caro que vinil às vezes, né? Caraca. Que eu achei meio sei lá, meio fora, mas... Porque tá caro fazer, né, eu acho. Sim. Mas tipo, a Taylor Swift vendeu vinil e fita cassete pra caralho no passado, assim, ó. Caralho. Muito, sabe? Tipo, porque o público dela quer ter uma coisa física. Não, talvez nem vai ouvir. Vai sabe? pendurar num quadro e deixar na parede. Que é uma nova geração já, sabe? Tipo, talvez não tenha esse apego que eu tenho com vinil. Mas, cara, é um objeto de consumo legal pra caralho, né? E a capa no Spotify tá desse tamanho, né? Tem bagulho assim, sabe? Até se você clicar, nem aumenta muito, Não né? aumenta. E agora tem vídeo também no Spotify, né? Você clica pra ver a capa e entra um vídeo da banda dançando só. Nem sei como é a capa. E o Alex veio aqui, ele deixou lá do Estação Fire, mano. Eu levei pra casa, mano, achar um negócio pra ouvir o CD, velho. Tive que achar um sonzinho velho que tava lá na cozinha lá, pra botar o CD pra ouvir. É doido, né? É doido. Cara, mas hoje eu tô sem nada, eu vendi minha vitrola. Entendeu? Eu tô sem nada. Só celular e computador. Que é uma merda, né? A qualidade é muito inferior. Se você baixo, some no Spotify, né? Totalmente. Fica aquele negócio... Tipo... Você garimpa vinil ainda? Mais como forma de... Então, começou mais... Esse ano eu comecei a vender os meus. Eu vi aqui, você tem Sacha Disco? Chacha Disco. Chacha Disco, perdão. É seu esse aqui? Eu comecei a vender os meus. E aí, começou a rolar uns amigos deixar consignado. Aí já várias vezes, quando você tá passando na rua, sebinho ali, eu vou lá, vou ver, sabe? Aí acho alguma coisa legal e vendo, sabe? Mas você ainda garimpa ainda? Cara, não, eu tô sem... Eu não tô conseguindo divulgar muito a Chacha Disco, sabia? Não, tô vendo, eu também. Que tem coisa para um caralho. Várias... Eu sou acumulador, né? Eu sou acumulador. Isso aqui tem mercado. Esses dias eu vendia roupa, né? Tinha um brechó online e eu tava garimpando, cara. Achei um CD do Duro de Matar do Play 1. Que o fundo preto, assim, CD. Mano, novo, com encarte, caralho. Paguei R$3. Vendi por eu acho que 90 pau. Por um cara lá de Campinas. Colecionador coloquei maluco. Não enjoei, não. Coloquei na Shopee. Divulguei pro Shopee, mano, 80 pau, velho. Bagulho que às vezes é raridade. É muito louco, porque eu acho é muito louco como tudo tem público, né? Tem pra caralho. Eu vi uns bagulho que você tem aqui, mano. Cara, eu vendi uma fita cassete do Kid Rock. Tipo, eu pensei, eu comprei por R$3. Quem gosta hoje em dia, né? Eu comprei porque achei engraçado, sei lá. Puta, lembra do Kid Rock, engraçado. Ele é trampista agora, ele fez a campanha do Trump. Falei, nossa,
Bom. Não, negócios à parte, né? irmão. Aí eu coloquei a fitinha, mano, vendeu na hora, assim, ó. Eu quero. Você lembra quanto você vendeu, mais ou menos? Talvez mais 50, sabe? Tipo, eu quero, que foda. Eu falei, alguém gosta de Kid Rock, tipo, hoje em dia? Gosta, sabe? Mais tipo, de 500% de lucro. A coisa mais impressionante que eu vendi, na verdade, foi um CD do Dinheiro Preto Solo. Sério? Caralho. Nunca imaginei que alguém ia comprar, nunca. E comprar. Eu fiz um esquema que, tipo, em vez de postar tudo de uma vez, eu postava todo dia 3, tá ligado? 3 CD, 3 vinil e 3 fita cassete. Então ia rolando, tipo, aí a galera fala, e o... Sei lá, tava no Blink, e o Tire Fight? Fala, vai demorar pra eu divulgar, sabe? Então as pessoas ficavam esperando, sabe? Você eu fui tentando fazer Você aguçava a que colecionador é foda, né? A gente quem é acumulador fica maluco, né? Não, mas isso é legal, que você já cria aquele hype, né? Tipo, da pessoa já esperar que vai sair, uma hora vai sair. Mas aí depois que eu não sei todos os meus... Porque eu peguei nos amigos, tem bastante coisa consignada, assim, sabe? Mas é isso, como eu faço muita coisa, acabou ficando de ladinho, sabe? Tipo, sim. Quando no começo do ano eu comecei a vender, aí, puta, aí vingou uma grana. Consegui pagar um monte de conta atrasada. Então eu tava divulgando pra caralho, mas agora já deu uma... Você faz umas artes também, né? Cara, faço. Aqui, isso é a coisa que eu mais gosto de fazer, na real, mano. Tipo, ilustração é um bagulho... Mas você faz, tipo, pra empresa, enfim, pra bandas. Acontece muito de banda. Eu tô vendo aqui que você faz. Hoje eu fiz o meu pelado, por acaso. Minha bundinha. Eu vi. Você viu? E foi uma brisa que me deu, eu falei, vou zoar. Mas é isso. Uma coisa que eu sempre gostei foi de desenhar, sabe? Sempre, muito. Tipo, sempre foi meu, assim, sabe? Tipo, isso aqui você que desenhou? Qual que é? Foi, cara. Isso... Então, e eu criei uma parada maluca de fazer... Sabe folha de flash tattoo, quando você vai no estúdio de tatuagem? Aí eu pensei, é sempre uma sequência. E aí, música, desenho, arte... De repente veio isso na minha cabeça, juntou, assim. Eu quis fazer, tipo, como uma página de flash pra discos que eu gosto. E esse, por exemplo, que você mostrou da Tristeza, é uma música do Belchior, tá ligado? Que ele fala, não deixa meu cigarro se apagar na tristeza. Aí, você pega, um cinzeirinho com o cigarro apagando a fumaça e escreve Tristeza, sabe? E aí eu fui criando assim, a ideia, quando eu comecei, era fazer 50 discos. Tipo, 50 flash tattoo pra 50 discos, assim. Mas, cara, demora muito, assim. Porque tem disco que é uma doideira, né? Você vai escutando, tem disco que você escuta uma música e vem a ideia, né? Aí eu fui fazer a Tábua do Esmeralda, do Jorge Ben, sabe? Uma loucura do caralho. Eu tava, tipo, pirando em astrologia, pirando em um monte de coisa, anos 70, né? Tipo. E aí você escuta e fala, caralho, é isso. Aí você vai ler a história da música. Essa música ele fez pra zoar o produtor que tava lá no dia, sabe? Como assim, mano? Pô, então não tem nada a ver se eu fizer um bagulho tão sério, sabe? Tipo, então demoro muito pra fazer, sabe? Às vezes deve ter vindo disco que você escuta, dá 10 ideias, né? Tem disco que é fácil, assim, sabe? Eu fui desenhar, tipo, vou fazer um Pablo Vittar, vai ser engraçado. Fiz aquele o Batidão Tropical. Agora tem o 2, era um só, né? Quando eu fiz. Foi difícil, porque todas as músicas de amor, tá ligado? É como, mano, não dá pra desenhar 10 corações, tá ligado? Mas você pega coração com flama, coração com, tipo... Você pega o álbum inteiro e dele você extrai uma arte ou é uma música? Uma arte pra cada música. Pra cada música? Pra cada música. Tá. E, por exemplo, eu fiz Racionais. Eu fiz o Sobrevivendo no Inferno. Aí me falaram, pô, por que você não fez o Chora Agora Ri Depois lá? Aí eu falei, porque não dá, é um disco duplo, mano. Não dá pra fazer 30 artes, tá ligado? Tipo, pra um disco, assim. Eu ficava um ano desenhando, né? Aí eu peguei um outro importante e fiz, sabe? Então é um projeto que eu gosto muito, porque envolve tudo, né? E por causa disso eu comecei a tatuar também, né? As pessoas dizem, eu quero tatuar. Eu falei, não, eu te mando o desenho e você tatua. Quer saber? Eu vou tatuar também. Aí comecei a tatuar. Já uniu, né, tudo, uni tudo, assim. Que legal, né? Em que época você começou a tatuar, mano? Cara, na real, eu fui aprender com o Adriano, que a gente falou dele agora há pouco, hoje toca no Faca Preta. 2017. Eu tava pilhado que eu queria tatuar. E aí, vida, né? Um monte de coisa acontecendo, eu já tinha meu filho, começou a crescer, dar trabalho, não sei o quê. Pandemia, parei total, assim. Aí na pandemia eu peguei a maquininha, brinquei comigo mesmo, fiquei riscando minhas pernas. E aí, ano passado, eu falei, mano, vou voltar. Já que tá rolando esse lance, tipo, chamando a atenção das pessoas dos desenhos. Gente, tô tatuando. E aí comecei. Ai, tem uma câmera aqui. E, mano, como é que foi a primeira tatuagem que você fez, assim, tipo assim, em alguém? Tipo, deu aquele gelo, assim, você fala, caralho, mano, vou cagar a pele do maluco, mano. Eu fico incomodado até hoje, sabia? Sério? Eu fico tenso, assim, não acho um trampo fácil. Admiro o tatuador que, tipo, vira uma... não, sabe, tipo... Fico tenso, eu sou, assim, sabe?
É que você acha que pra alguns dias fica tão prático aquilo que vai como se... Vai dar automático, né? Mas eu sou, porque eu fico nessa brisa. Mano, se eu cagar isso aqui, a pessoa vai ter sabor cagada pro resto da vida, sabe? Tipo, como é que eu vou lidar com isso? Quando é a pessoa que eu não conheço, tá mais fácil. Mas a primeira que eu fiz era na minha companheira, né? Que era a mãe dos meus filhos. A primeira tatuagem que eu fiz de alguém foi nela, tá ligado? E ela gostou? Gostou. Aí a segunda ficou uma merda. Aí tava confiantão, né? A primeira tenso. Fiz lá no estúdio do Adriano, tá. Puta, ficou certinho, sabe? Aí a segunda Aí um dia em casa, ela falou, essa porra já. aqui, ó, quero escrever amor. Claro. Horrível, assim, ó. Horrível. Acho que ela já deve ter coberto isso. Mas um bagulho que é muito louco, os tatuadores, sei lá, tem um lance de ser tatuador meio chatão, reclamão, sabe? Eu acho do caralho trocar com as pessoas, sabia? Você fica 3 horas ali machucando uma pessoa, mano. E falando da vida, tá ligado? Tipo. E às vezes você entra em umas brisas muito loucas, assim, tipo. Gente que você não conhece direito, sabe? Você vai conversando, porra, que meu pai, sabe, tipo. E aí eu já aprendi muita coisa com pessoas, tipo. Tatuei um menino não binário, tá ligado? Tipo. Eu nunca tinha trocado tanta ideia, tanto tempo com alguém assim, sabe? Tipo. Mudou alguma coisa referente Puta, a isso? muda a referência, assim, sabe? Você percebe, tipo. Como é uma coisa talvez geracional que eu não entendo ainda, sabe? Tipo. E ele é bem mais novo. Tinha 22, 23 anos, sabe? Tipo. E aí, tipo. Como é óbvio pra ele, pra mim não, tá ligado? Tipo. E aí ele tatuou ele e o pai dele no dia. E o pai dele. Eu tava 41, o pai dele 42. 1 ano mais velho que eu, o pai do menino, sabe? Tipo. E a gente trocou uma ideia sobre isso, sabe? Tipo, eu falei, caraca, que doideira, sabe? Eu não ia ter passado dessa experiência se não fosse tatuagem, porque eu fiquei lá. Aí, querendo ou não, você acabou mesmo entendendo vindo da pessoa que. Porque às vezes a gente de fora, como a gente não conhece, a gente não tem contato com a pessoa que. Porque pra mim até hoje é meio complicado o que é, o que não é binário, o que não é, né? Cara, mas ele me falou um bagulho muito foda. Ele falou que pra ele é visível quando alguém erra sem querer ou quando alguém erra pra incomodar, quando faz Sim. Pra não respeitar a opção, sabe, tipo, dele, assim, tipo. Porque o pai dele só chamava o nome de menino, né? Tipo, de que ele nasceu, sabe? Ele falou, é meu pai, mano. Ele entende, me respeita, tá aqui comigo. Mas ele chamou durante 20 anos. De um jeito ele não vai agora acertar tão fácil, sabe? Tipo. Sim. E me ama, tá tudo bem, sabe? Tipo. Aí ele falou, é foda quando você fala uma coisa, a pessoa te olhando, parece que tá cutucando, sabe? Tipo. Por exemplo, quando você pega muita gente puta, que nasceu em 50, pô. Cara, pros caras entenderem isso hoje, velho. É foda. Às vezes a gente fica até, pô, os caras é mó reaça do caralho. Não é que, tipo, às vezes, tem uns que são de mesmo, que você vê que é. Tem gente Mas que tem não uns faz questão, mas tem gente mas tem que ver que o cara é assim, mano. O cara cresceu daquele jeito, mano. O cara fez 50 anos fazendo a mesma coisa. Pra ele o mundo de um jeito. E do nada vem isso pra ele e fica, mano. A gente tem que. Nossa geração acho que é mais fácil pensar isso, né? Sim. Que quando a gente convive, a gente entende, né? Sim. Quando a gente começa a conviver, que a gente entende as profundidades de cada coisa Sim. e presta atenção pra não errar, tá ligado? Tipo, porque errar a gente vai. Pra caralho, né? Todos nós, humanos, a gente vai errar. Né, velho? Não só nisso, a gente vai errar em coisa pra caralho, mas enquanto você não tá disposto a. Pelo menos pedir desculpa, entender, sim. sabe? Tipo. É que, primeiramente, assim, às vezes você pode até não gostar, mas você tem que respeitar, tá ligado? Tipo, de falar assim, mano, beleza, tudo bem, acho legal, mas legal, mano. Se você se sente feliz assim, não tá afetando outra pessoa, prejudicando a pessoa, ótimo, perfeito, cara. Mas tipo, é que nem eu acho que pro meu lado tem que conviver com o parente bolsonarista, tá ligado? Tipo, não gosto, mas tipo, porra, ele é assim, tá ligado? Tipo, Sim. tem coisas que talvez a gente não deva aceitar mesmo, né? Alguns extremos, assim, que eu acho que a gente não consegue aceitar, sabe? Mas pô, o teu tiozão do pavê, talvez. Eu vejo ele uma vez por ano, sabe? Tipo, tiozão da família, assim, tipo. Então passa batido, né? Passa batido, sabe? Ô, Xabiu, a gente tava falando do começo lá do hangar e tal, não sei o quê. Mano, como é que na sua visão, como é que foi aquele estrondo, mano, de tipo 1000 bandas, bagulho. Acho que você tá falando da loja. Estrondo que tinha lá no. Trabalhei no Estrondo. Eu trabalhei 2 anos no Estrondo. A Estrondo lançou Food for Life, não foi? Hoje já deve ter comprado umas camisetas lá com você, mano. Você ser o dono, inclusive. Não queria me pagar quando sair pra você ser. A Estrondo lançou, né? Acho que foi Food for Life é da Estrondo. Primeiro do. Acho que Overlife. Overlife foi Estrondo. Acho que também o. Nitromind, teve algum? Chama aquela banda, os Thompsons, se eu não me engano. Ou não? Os Thompsons, eu acho que o primeiro que é um EPzinho deles pulando na capa é Estrondo. Acho que é a melhor capa do planeta, velho. Que até o baterista tá pulando, assim, ó. Nossa, isso é sensacional, mano. Cara, é muito Já bom. viu essa capa, Crudão? Puta, eu não lembro agora de cabeça. São todos pulando. É muito... no hangar essa o batera pulando é melhor, mano. É no mano. hangar essa foto. É no hangar, que eles ganharam o esquema 110 na época, né? Cara, eu adorava os Thompsons. E a banda que ganhava o esquema 110 gravava um CD, né? E os Thompsons na época ganhou
Era uma banda de ska, né? E era boa pra caralho. Legal pra caralho, era divertido, e né? a capa, nossa, é E o sensacional, Thompsons, eu tinha 2 Thompsons, né? Um do Sul Que existe até hoje, acho que esse do Sul, não existe? o Sul e o de São Paulo, né? E eu lembro que, mano, na área lá no casar, mano, aí, mano, tem a banda Thompsons, mano. Aí, mano, eu fui lá e baixei tudo que era do Thompson, mano. Então, mano, todas as músicas pra mim eram dos Thompsons, né? Nessa época do Soul Seek, casar que você baixava punk cover. Você nunca sabia quem era, né? Ficava naquela escola. Pra mim tudo era Max. Tipo, eu não sabia quem era quem, tudo era Max. Tipo, baixava Charlie Brown Jr. e vinha um surto. Lembra? Pirou o cabeção, mano. Aí eu fui na Alts, mano. Aí tocou com Elimão, Thompsons, mais umas bandas que eu não lembro. E eu lá, Thompsons, caralho, eu toco Cidade Punk, mano. Ele olhava pra mim assim, fazia a cara e tal, toco Cidade Punk. Aí pá, não sei o quê. Aí chega no final do show, falou, mas eu tô com Cidade Punk. Ele falou, mano, é que essa é da outra banda do Sul. Nossa. Aí eu falei, mano, desculpa, mano, é que eu baixei tudo Thompsons, não veio pra mim, tudo era vocês, tá ligado? Mas dá pra ver a diferença, que um era mais punk, rock e o outro era ska, né, mano? Mas ali na cabeça, ali, moleque, achei que era tudo a mesma banda, mano. A gente falou das doideiras da galera que, dessa época. O Caio hoje, que era baixista dos Thompsons, ele virou produção de hip hop, assim. Faz batida pra... Faz beat, né? Faz os beats pra rapper, assim, sabe? Tipo, Ó, que legal. Mano. doideira, né? Uhum. Eu tô organizando um tributo ao Gritando HC, né? Que eles estão fazendo 30 anos. E aí ele entrou fazendo beat pro Flip, que é do rap, que também canta no Fim do Silêncio. Fazer uma versão do Hino ao Álcool, que é a última música do primeiro disco, sabe? Falei, caralho, juntei 2 caras do punk fazendo um bagulho totalmente diferente, assim, sabe? Tipo, o Fry vai vir, o Fry e o Hit aqui. Vai ideia com a gente. Foda. Acho que mês que vem. Dia 7, eu acho. Deixa eu só voltar naquela pergunta lá, desculpa. Claro. Mano, você que viu ali, na sua ótica ali, como é que foi, mano, aquele estrondo de, tipo, mano, movimento emo, hardcore, de... Puta, do nada começou a aparecer 1000 bandas e todo mundo hangar e todo show que tinha. Aí veio Primata, veio... O que mais que vinha, aquilo? Tinha um monte de festival, sei lá. Como é que chama? Primata, Teve cara que o cara saiu preso no festival, você lembra? Não foi que você tocou lá, querido? Teve o Independente Fest, mano. Independente Fest, que deu ruim, né? Que deu ruim, eu tava lá na porta. Eu ia trabalhar no banquinho lá no dia. Fui despedido, eu trabalhava na ânsia. Nesse dia, na galeria do... Nossa, na ânsia, velho. E aí, a Paulinha é minha amiga até hoje, né? Mas nesse Paulinha, dia, mano. ela falou, mano, não é pra ir, a gente vai abrir a loja no sábado, então eu fui pra lá. E aí não teve festival, voltei na segunda-feira e falei, tá despedido, mano? Você não veio? Cara, eu lembro que era direto isso. Eu colava na galeria, ia lá na ânsia, conhecia, tipo, sempre geral, assim. Então sempre tinha uma galera que curtia o rolê, tinha nada pra fazer, ia na galeria, ficava na ânsia lá, tá ligado? A galera tentando vender, a gente trocando ideia. Mas o louco dessa época era isso, tipo, foi um boom muito grande, tipo, muito. Tipo, um momento meio, perdemos o controle, sabe quando passou a matéria do Fantástico, do emo, assim? Não, ali eu acho que foi que fudeu, foi essa matéria. Então, viu, tipo, mano? perdemos, foi pra outro nível, tá ligado? Mas era muito natural pra quem tava no bagulho, tipo, como foi crescendo, sabe? Tipo, acho que muita gente se deu muito bem ali, nas lojas, na galeria, a Strondo, por exemplo. cara, e as lojas odiavam porque o movimento emo. Falavam, cara, mas foi a época que mais que vendeu, botava mano. dinheiro no bolso da galera. Vendeu tá muito essa época, mano. Tem mais balinha? Tem. Viu por que a gente fica no celular assim? Resolvendo situação. Acho que não, tá suave. Eu quero coca, pode ser. Coca, achei que era do amendoim. Então, eu acho que foi muito, tipo, tava acontecendo, todo mundo, você tava vivendo aquilo, né? Sim. Eu lembro que, tipo assim, quando eu comecei a frequentar o movimento, aí os velhos falavam, esses 99 do caralho, que era a gente, né? Que era molecada hardcore melódico, assim. E aí, quando estourou muito, a gente falava, a gente zoava esses 03 aí, tá ligado? Tipo, porque eles eram mais novos que a gente, assim. Sim. Mas era quem movimentou o bagulho, era muito grande, mano. Isso, a galeria vendia muito, tá ligado? Sim. Então, essa época, a Strondo era 4 lojas, mano. Eu lembro tipo, alugadas, uma do lado da outra, assim, era muito grande. Pequena e foi aumentando, eu lembro, acho que ele foi comprando do lado, assim. Existe até hoje, né? E hoje tá uma só. Hoje tá... Não tem como. O que você acha que aconteceu, na sua visão, ô Chamil? Que a cena, de repente, desceu a ladeira na banguela? Eu não sei explicar o que é. Tem uma galera que culpa, fala, o emo acabou com o bagulho, mas eu acho que o emo foi... O emo que vigorou, cara. A última grande coisa de rock que teve no Brasil, assim, grande, tá ligado? Tipo... Um movimento, assim, movimento grande, porque, tipo, você podia não gostar, mas o bagulho movimentava, tá ligado? Aquela camiseta com o do The Used deve ter vendido mais de 1 milhão, tá ligado? Tipo, é bizarro, assim. Sim. Foi muito grande. Hoje, várias bandas da época estão vivendo do hype. Desse, tipo, dessa saudade, né? Tipo, a Fresno Fresno ficou gigante, tá ligado? Tipo... a Fresno nunca parou, né? Eu acho que das bandas que estouraram, caralho, assim, sabe? Que foram pro mainstream, eu acho que a Fresno foi a única que nunca parou. Eu acho que ele é um cara puta criativo, tá sempre fazendo coisa, sabe? Tipo... Sim. Não, então, ele é um puta artista. Não, engraçado, você falou do Fresno, né? Teve até um episódio da MTV lá, do programa da MTV, que acho que quem que foi que falou mal do Fresno, mano?
Puta, acho que foi o Tico Santa Cruz e o Diego Ouro Preto. Falou do Baldo Fresno. Hoje tava lá Aí o Lucas produzindo. produziu o disco novo Capital. Então, isso que é engraçado, entendeu? Sim. Mas aí os caras falavam, pô, é que na época pra gente olhava assim, era bizarro, né? Pra gente ali era tipo, nossa, mano, o que tá acontecendo, tá ligado? Mas eu, assim, na minha visão, na época, eu, moleque, assim, eu achava zoado, né? Porque, tipo, pô, nós era do hardcore, bonezinho de reira, tênis e tal, não sei o quê. Aí fosse uns bagulho assim e tal. Mas hoje eu vejo que, porra, mano, era a libertação da garotada, né, eu mano? acho que foi um movimento muito foda, até nesse lance que a gente falou de sexualidade, tá ligado? Uhum. Porque eu lembro da nossa geração, tipo, eu não. Quão errado é isso que eu vou falar? Eu tinha medo de andar com um amigo gay, tá ligado? Tipo, das pessoas me acharem, sabe? Tipo, nessa época do emo, acabou, quebrou tudo, tá ligado? Porque era um monte de criança descobrindo uma sexualidade, tá ligado? Sim, até tipo, quem não era, tava beijando pra experimentar. Experimentou, sem Nossa, medo, que eu tá tinha de ligado? amigo que, tipo, nem falar aqui pra não expor. Mas sem medo, foi lá, Mas provou, tipo, é meu, não é, saí, voltei, tá ligado? Aham. Tipo, eu acho que isso tem uma. Imagina, mano. Tem uma quebra de, tipo. Sem ter aquela sensação de que vai ser julgado. E porque também, se você for ver assim, mano, ali no rock, ali na molecada, era pesado, mano. Era Se, tipo, pesado. se o cara descobre que um outro é gay, nossa, era, tipo... Imagina, tipo, ir ali, não é... Acho que até o Nick veio aqui, o Nick falou, né? Que falou, pô, o legal também que foi, mano, a molecada, tipo, se descobriu e Cara, mudou podia exercer totalmente, assim, aquilo mudou totalmente, livremente, sabe? tá Tipo, ligado? E o que você acha que aconteceu, mano? Você que viveu ali na... Você viveu O olho bem do dentro, né? furacão ali. Você cara. viveu bem dentro, que você Mas- trabalhava na Strondo, você tava envolvido Eu ali. tava envolvido, mas Muito. eu acho que tipo, eu tenho a idade das pessoas das bandas, né? Só que nenhuma banda minha era desse meio, assim. Uhum. Então eu acompanhei meio. Tipo, era amigo dos caras, mas meio de fora, assim, sabe? Tipo, Não de conhecer eles, mas como ouvinte mesmo, de colar em show e tal. O que você acha? eu que não sei, rolou, eu não, até hoje eu não sei o que aconteceu pra cair. Porque eu não vejo motivo pra isso ter acontecido, sabe? Tipo, Minha teoria, é. acho que o que fudeu a cena foi esse esquema de ficar vendendo ingresso, tá Isso ligado? era uma merda, cara. Eu acho que desmotivou muita banda, que às vezes tava Um com monte de sangue banda no zóio. Começou a pra aparecer tocar, como se fosse grande, aí mas só chegava vendia os ingresso, né? cara, vende 30 pra você entrar, e se você não vendia, É. você tinha que tirar do bolso pra poder tocar. Cara, você acha que não desmotiva uma banda? Cara fudido, É. tá ligado? Que às vezes não tem nem dinheiro pra comprar um instrumento direito. Como que vai meter 30 nego lá? Esse meio nosso. Então punk acho que hardcore isso já é um pouco elitista, foi né? fulminando. Já O tira umas Rodrigo- pessoas, tá? O Rodrigo levantava muito essa bandeira na época, É. o Dead Fish. Esse bagulho de vender ingresso. Ele era totalmente contra. Cara, no mês final dessa grande cena, assim, eu trabalhei no Inferno um tempo. Produção. Não como contratado, mas eu fazia muita coisa lá. E eu fiz um forfã no Inferno, por exemplo, que foi engraçadíssimo. Que, tipo, cara, os forfã eram muito good vibes. Eles nunca imaginaram que eles iam tocar no Inferno. Não, Pra eles, mano, hein? sensacional. né? Acharam que ia ser meio ruim. Não. Era um rolê, né? Então não tinha nada de ruim lá, mas. E era uma banda que tinha contratual, que não podia ter venda de ingresso. E não podia ter nada. Porque nessa época eles tocaram em vários festivais que tinha, né? Aí, tipo, não, mano, tá errado, sabe? Tipo, e não podia ter nenhum tipo de promoção de exclusividade pra conhecer a banda, por exemplo, sabe? Tipo, era no contrato Da banda do Forfã? Forfã. Hoje em dia tem isso, né? Você vai comprar um ingresso que tem no Aliens, se for tocar, você pagava tipo 3 pau, você conseguia ver a passagem de som, mas tirar foto no camarim, tinha tudo. Hoje os caras já fazem um show com isso já. É. Já Então, pra mas monetizar, né? mudamos totalmente, né? Uhum. Mas Mas na época eu lembro que eu falei, caralho, eu achei que o Forfã era meio foda-se com essas coisas assim. Tinha no contrato, lá assinei. Cara, Eu fudi nesse show, né? Tomei um preju, bicho. mas era foda também, né, mano? Tipo, você vai lá, tipo, você se mata. Ah, vocês querem tocar com o Days of Days e o Dead Fish? Vende não sei quantos ingressos. Aí você vai, vende, pá, não sei o que. Aí você vai ver lá no flyer lá, seu nomezinho lá no. E as bandas que tocavam mais perto é quem vendeu mais. É. E às vezes eram umas bandas ruins pra caralho, que não tinha público, não tinha Aí os nada, caras tinham mas tinha grana, aí Tinha grana. comprava. O pai ia lá e comprava. Ah, quanto tem que comprar? É 30, tá. É. Tá bom, aí vai abrir pra banda. Vai lá abrir pro. Isso, na minha opinião, isso foi o que fudeu Isso tem uma fodida legal, é a verdade. cena, tá ligado? Cara, Assim, mas né? eu- E a eu- MTV eu acho- também ter são vários parado. fatores, né? Ah, Mas não, eu MTV é uma. Mas o lance das bandas, eu acho, minha opinião é isso, velho. É que, sei lá, eu acho que também rolou uma parada que foi o seguinte, assim, em determinado momento meio que virou moda e teve muita gente que viu que dava pra ganhar dinheiro em cima disso. E começou a entrar muita gente que não era do rolê, tá ligado? É. Era gente que falava assim, não, eu quero entrar Isso aqui é nisso insuportável. só pra, tipo, mano, Insuportável essa banda, é muito boa. só pra poder tirar uma grana, tá ligado? Então Sim. começou a entrar muita gente que não era do rolê, não entendia qual que era a parada e, não sei, talvez isso distorceu um pouco e contribuiu, de repente, pro fim, não sei. Mas que essa junção de tudo, né? O cabo MTV. Aí
nessa época começou a aparecer o cinema virtual, tudo isso que era legal, né? Pagava as bandas. Uhum. Mas daí você deu um boom pra gente pro Spotify agora que você ganha 1 centavo por 1000 plays, sabe? Tipo, caralho, que merda, sabe? Tipo, muita coisa que eu acho que mudou, né? A gente não se adaptou totalmente ainda, acho. Não sei, aí a cena meio que tentou meio voltar aí, né? Na pandemia, quando veio lá o Travis, começou a lançar, né? Meio que trazer o pop punk de volta, né? Então, eu acho que hoje voltou como uma saudade, um revival, sabe? Tipo... Eu achei que ia voltar de vez. Mas não é aquela coisa que você nunca mais vai ver a galeria daquele jeito. Nunca mais. Você vai ver aquele corredor do álcool lá que os caras ficavam lá de quinta, sábado, de sexta lá. Acho que a vantagem hoje pras bandas que era dessa época é, tipo, as pessoas cresceram. Então, tipo, mano, elas vão comprar o disco, vão comprar. Não, sabe, tipo, financeiramente é um. Que o NX0 fez uma turnê fodida no ano passado, né? Fudida. Tipo, porra, sold out aí, quase todos os shows, tipo. Cara, eu sou meio pá com esses bagulho de, tipo, puta, voltamos pra fazer alguns shows. Me dá muita impressão, tipo, puta, tem que pagar o IPVA do carro, o condomínio tá atrasado, vamos juntar a galera de novo e ganhar uma grana. Eu vejo muito isso quando os caras, tipo, falam, show do NX0. Eu falo, mas isso é mundial, tá IPVA lá atrasado. Eu acho que os irmãos não se gostam mesmo, sabe? Só voltaram porque é isso, vão ganhar uma grana. Lógico. Uma grana, tipo, absurda, que nunca. Que até hoje não ganharam, tá ligado? Todo mundo tá ficando velho. Eles podem chegar e falar assim, a gente só tá voltando por causa do dinheiro e por causa do... Tem gente que vai do mesmo jeito. Vai. Não tem problema nenhum. Você não voltaria? Se você tivesse uma banda que estourou pra caralho ano passado, você ficou 10 anos sem tocar? Eu sou 10 anos sofrendo, ganhando um centavo por Spotify. Aí chega o contratante e fala, mano, fazer um ano de turnês, vai. Então que você tá pá. Mas eu tenho opinião. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na hora que paga, eu vou né? Pareceu daquele vídeo lá do Podpah, né? Que não sei quem pergunta lá pergunta pro Igão, né? Ué, mas como que foi mesmo o bagulho? Fala, mas... Milionário tinha que existir. Milionário tinha que existir. Aí o Místico fala assim, mas você tem dinheiro arrombado. Mas sou eu. Meu dinheiro. Meu dinheiro é meu. Porra, então... Né? Enfim, mas até perdi o rumo que a gente tá falando. Então, das bandas voltarem. Eu acho legal pra caralho. O Forfã voltou agora também, tá fazendo a turnê aí. Eu acho que vai ser só um semestre, não sei se vocês vão fazer. Eu acho que esse primeiro, o último semestre, fazer o semestre que vem, não sei. Mas acho que é só agora. Eu acho, eu não vi mais nada. Vai ser só esse, começar acho que agosto, que vai ter um em São Paulo ainda. Em novembro, parece. E depois acabou a turnê, assim. E do Farfã eu pirei, mano, quando eles lançaram aquele Coscômica lá, que eles mudaram, assim. Eu achava horrível. O primeiro. Essa cena Rio Core eu odiava, assim. Darwin. Nossa, eu odiava profundamente do coração. Sério, mano? Mas assim, não tenho nada contra ninguém, tá? Sim, mas eu achava nem noção de nada. Não noção de nada é outro esquema. Outro rolê. Aí é a tristeza, aí é a maldade dele. Mas, sabe, muito feliz. Não era tão praia core, feliz, né? praia feliz. Era de Bob. Cara, nossa. Forfã, Darwin, Scratch. Começou a vir várias bandas. Todos eu acho muito parecidas, sabe? Sim. Só que aí o Forfã lança esse disco. Um amigo meu definia quando os caras conheceram a maconha. eu lembro que eu vi o Forfã tocando Paralamas, aquele bagulho de Cover Nation. Sim. E aí eu falei, caralho, ninguém toca Paralamas, mano. Paralamas é uma banda boa de verdade, sabe? Tipo. Nossa, eu amo. Não, pra mim, foda. Eu tava contando Lollapalooza que eu. Lá antes, né, tá, gente, que tá vendo o podcast. Que eu comprei achando que o Blink vinha e não veio. O melhor show daquele ano foi Paralamas, mano. Eles foi tocaram, 3 dias. Eles o Paralamas tocou 4 da tarde, solzão. Mano, sentado assim. Aí uma amiga minha não gostou, que falou, toda música ele falava, vocês nem tinham nascido. Eu falei, mas ninguém quase tinha nascido realmente quando essa música fez sucesso. O primeiro sabe? CD é de 79, o primeiro CD, cara. Showzaço, foi maravilhoso. Eu acho... Então, quando eu vi o Forfã tocando, eu pensei, mano, essa banda quer fazer alguma coisa diferente. Aí vem esse disco, assim, ó. Que era o branquinho, né? Policenso. Policenso. Aí fudeu. Eu lembro que a gente falava nos amiguinhos assim, ó, meio quieto, meio... Mano, você ouviu esse Forfã? Sabe? Não, eu gostei, mano. Mas ele é Forfã, né? Tipo, não, mas é bom, sabe? Eu tinha vergonha de assumir, sabe? Daí eu acho que fudido. Assim, até o último Nu lá que eles acabaram depois, né? Eu acho o disco bom, mano. Sim. Tem uns funk, tem umas coisas diferentes, mas eu acho um disco bom pra caralho, assim. Não, eu gosto pra caralho. Sempre gostei bastante. Eu sou a mesma pegada. Eu nunca fui muito fã do hardcore, dessa galerinha do punk do Rio de Janeiro, assim. Mas nem do Forfã. O Forfã era uma ou duas músicas que eu achava legal, mas não era nada que me atraía, assim. Não era... Porque o de São Paulo era mais, sei lá, era na veia, né, mano? Era mais... A gente tinha uma coisa mais maldade, assim, né? Esse Rio Core era mais feliz, né? Isso, exatamente. Era bem diferente. E eu lembro que quando saiu esse do Policenso, mano, eu falei, nossa, mano, que foda. Tipo, e é a mesma coisa, cara, mas é Forfã, né, mano? Mas eu tinha uma banda que eu gostava muito, que era o Cine Disco, vocês lembram? Nossa, o Cine Disco era legal. Eu lembro do nome, que eles tocavam com brinquedo, né? Assim, ó, puta, foda. Disco, eu lembro do nome, mas não lembro do som. Os caras... Não lembro...
Tem o Matheus, que depois formou o Fone Trio, não foi? O Matheus é do Fone Trio. Fone Trio? O Fone Trio é mais pop punk, assim, é bom pra caralho, né? Pra caralho. O vocalista foi morar no Canadá, mano. E ele montou uma banda lá agora, hein? Ele é um Sério? puta vocalista, assim, ó. Pô, gente boa pra Eu caralho. espero que dê certo, que ele é um puta vocalista. O Matheus hoje em dia tem aquele... Como chama? Policenso, Polifonia. Ele faz uns festival no Rio foda, assim, sabe? O Get Up Kids foi ele que fez. O Matheus, que era dessas duas bandas, ele faz a Nova Orquestra do Rio de Janeiro, que é uma orquestra sinfônica que toca, tipo, Los Hermanos. Uhum. Ele que é o produtor do bagulho, assim, ó. Caralho, que foda. Muito louco, né? Gente boa pra caralho. Gente boa demais, mano. Pô, esse lance que você falou dos brinquedos, acho que o Patofu fez, né? De Cara, Patofu para crianças, Outra né? banana só que eu amo, Pato Fu, Rock mano. para crianças, né? Que aí todos os instrumentos é tocado com instrumento com... Como é que fala aqui? O instrumento de criança? Brinquedo. Brinquedo. Instrumento de criança. Ok, pode ser brinquedos, né? Então, mas o John deu uma entrevista que essa turnê foi a mais difícil de fazer da história do Pato Fu. Porque os instrumentos, os brinquedos Sim. quebravam, ele comprava outro igual, só que não era o mesmo som. Caralho. Era outro tom, tá ligado? Sim. Tipo, simplesmente era outro tom da guitarrinha de brinquedo, sabe? Da mesma loja, tipo, era outro tom. E agora? Adapta, sabe? Tipo, Adaptar, né? louco. E ficou muito bom, Bom né? demais. Eu acho o John um cara brilhante, assim. Não, ele é fudido. Eu acho ele brilhante, Não tem mano. Eu Ele organiza festival de skate lá em Belo Horizonte até hoje, mano. Ninguém pensa, né? Não dá, você não imagina, tipo, do Pato Fu não tem nada, não, ele organiza até hoje, assim, ó. E eu comecei a pirar mais no Patofu foi quando a Fernanda fez lá aquele feat com o Nenê Alto no Cara, Cadê? essa época trouxe muita gente do nosso meio, punk, hardcore, emo, pra ouvir Pato Fu, acho, tipo, sacar, sabe? E ficou muito bom, né, Bom mano? demais. A parte que ela canta, assim. Daí te fala, Adeus, caralho, Sofia. Adeus, Adeus, Sofia. Sofia. Caralho, mano, a Fernanda Takai cantando com É do Dance. A Valsa das Nossa, Águas Águas Vivas. Bom tempo, cara, eu gostava muito do Dance of Days nesse começo, muito Eu mesmo. também assim. gostava bastante. Depois do boomzão, assim, da cena emo, eu acho que eles fizeram uns discos que não me atraem, assim, sabe? Tipo, Eles eram, até esse eles Valsa- eram os pais do emo, né? Vamos dizer assim. o Thiago organizava aquele ABC pro HC, SP pro HC, que eram festivais muito grandes, né? Muito grandes, tá ligado? Tipo, Até hoje a gente sai lá no Rock Together. É. não sei onde é. adoro. Chega o adoro. Thiago, tá aí, tá lá em cima. Ele fez uma parte de gravação lá em cima agora, né? Uhum. Eu não fui ver lá ainda, mas eu às vezes eu vou ensaiar naquela sala maior, lá, A sala é boa, né? uns shows lá. é foda. Sala boa. Aí a gente sai lá às vezes e eu sempre falo com o mano lá. O Renan. É, o Renan. Eu fico sempre de máscara. Nunca vi o rosto dele, velho. Até Até hoje hoje ele tá de máscara? Até hoje, mano. Caralho, ele mano. não tira a máscara, velho. Não sabe, faz tempo que eu não vou lá, hein? Eu acho que provavelmente pandemia. desde 2020 que ele não tira a máscara, mano. Nunca vi o rosto dele, velho. O cara é tipo um Scorpio, ser, né? é o Scorpio, o Scorpio Sub-Zero, ele é o Mas nesse Afinidade é engraçado, porque eu tinha uma relação assim, meio assim com o Dance, assim, eu gostava, mas eu não falava que gostava, tá ligado? É. Porque tinha aquela galera de, pô, eu gosto de Dance, né, mano, não sei o quê. Eu falava, pô, mas Dance é legal. Aí chegava as minas, eu gosto de dentro. Gosto. Adoro! Sabe? Sabia todas. Mas é porque assim, Mas eu lembro era... quando saiu, o Dance voltou, né? Eu não peguei a época do Circus Forte Race lá em 96, né? Não peguei. Mas quando volta, que acho que é 2001, não lembro mais. É o Nossa, me primeiro pegou muito. Tem o... que tem. Força Verde Velho. Nossa, essa história não tem fim. Essa história não Você me tem pegou fim. muito. Eu ia a todos os shows, assim, ó. Eu tinha uma banda punk, todo mundo me zoava. O Incógnita, nessa época era punk, depois foi ficando mais pesado. Sim. Mas 2001 era muito punk rock, assim. Mano, me zoavam pra caralho, a banda inteira, assim, sabe? Foi foda-se. Eu gosto, E sabe? Tipo, eu ia caralho, que todos. estranho, porque em 2001 ainda, se eu não me engano, não tinha estourado ainda Não. antes do emo, assim, Mas né? na cena, tipo, era o emo. Ah, já tinha, Na verdade, caralho. eu lembro Dentro da cena, né? Dentro da cena. Eu lembro, quando esse voltou, ainda não... Inicialmente não era emo, só sabia que era o Ritinho. O Ritinho era emo, o resto eu não sabia o que era, sabe? Aí pra mim o Dance era muito foda e começaram a zoar, né? Esses são... Sabe, tipo... Falei, caralho, mas eu acho mó legal, mano. Eu ia... Sabe? Não, foda-se. Aí virou... Não, Dance é emo, sabe? Ah, então eu gosto de emo mesmo, sabe? E qual CD que você mais gosta deles, mano? O que eu mais Todos. escutei, a história não tem fim, com certeza. Assim. Mas, assim, se você gosta, assim, deles, assim... Porque que nem o Coração de Frango também... O Coração de Troia... Coração de frango. o Coração de Troia... Voando, mano. Eu vi ele falar, eu achei mó bosta de... É porque a gente chamava... Os moleques chamavam de Coração de Frango, porque, não sei... Caralho. Coração de Troia também é um CD... Mano, é absurdo É também. pesadão, né, mano? É absurdo. Tipo, tem umas mais melancólicas Acho ali, que o começo ele mas... berrava muito e me incomodava, mano. E... Eu gostava, meu. Os berros dele. Eu gostava bastante, porque eu acho que ainda, pelo menos eu não tinha conhecido essas bandas
que era o emo gritado depois Scream e tal. Uhum. E agora é a Neném, né? Desculpa. O Neném já fazia isso, né? Já era gritado pra caralho, assim, né? E qual álbum você acha que pra você? Eu acho que é História mesmo, História. sabia? É. O Coração eu peguei em vinil quando saiu, sabe? Caralho. Saiu em vinil, eu peguei. Eu fui Peguei conhecer... comprei com ele. Eu fui conhecer o Dance depois do Coração, velho, de Troia. Aham. Eu antes não... E qual que é que você mais gosta, Rafa? Talvez o Valsa é muito bom também. Eu gosto né? do Valsas e Lírios. É porque o Valsa, pra mim, eu consegui pegar ele, né? Assim, tipo, ele saindo, a galera esperando. Vai sair CD novo, né? Aquela expectativa, né? Tal. E era a época bombava a trama virtual deles, né? Tipo, e... Eles ganhavam dinheiro mesmo com a trama na época. Mas se fosse pegar pra ouvir mesmo, acho que seria também o História Não Tem Fim também. A acho história que é foda, e, tipo, as letras e a pesadas, assim. mix do baixo também é absurda, mano. Cara, Os caras mixavam muito bem o baixo nessa época, né? Não O sei Júnior porquê. saiu da banda e foi morar em Campinas. Ele montou uma banda lá, Jundiaí ou Campinas, não lembro. É o Júlio, né, que gravou o baixo. O Júnior né? batera, o Júnior. Júnior, verdade. O Júnior. Era um isso. puta baixista, mas ele montou uma banda que ele tocava guitarra, acho que depois, assim, tipo... Nossa, mano, o Saiu timbre fora, mas era muito legal, né? Eu tava ouvindo esses É dias. rocha, né? Eu peguei pra ouvir, aí se as paredes falassem, né? Tem um baixo, quando você ouve, é muito instalado. Tem... Se essas paredes... Mano, é muito agudo, assim, muito absurdo, velho. Então, eu acho... Eles trouxeram uma parada que ninguém tava fazendo aqui ainda, sabe? Tipo... Esquisita, diferente, mas que tá o Nenê certo, era é bom, visionário sabe? demais. Ele ia muito pra fora, né, velho? Ele tinha... Ele tinha muito Teenager lá, contato. não, que era o selo. Porque ele... Eu lembro que ele sim. comprou os direitos de lançar o disco da The Drive pra poder lançar uma música numa coletânea. Caralho. E ninguém conhecia o The Drive ainda, sabe? Tipo, então ele já tinha umas referências. Sim, e até o próprio Sick Terror, que era aquela Sim. banda dele que era... Mano, eu fui pegar o CD uma vez, mano, o cara tinha foto na Europa, eu acho. Não Sick sei que Terror bagulho viajou de pra com caralho. neve, assim. Eu falei, caralho, o cara fez muita turnê. ele já era muito viajado. Por isso que Acho que pegou muita referência de fora, né? o que as bandas faziam muito. Você pega o RPM, os caras foram pra fora pra ver como que fazia os esquemas de palco, pra não sei o que. Quando os caras vieram pro Brasil, era tudo É novidade. revolucionário. Tipo, Era revolucionário. primeiro, Eu né? acho que a Nenê, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu Se acho que ele fosse... teve essa oportunidade de ter contatos lá fora, mano, isso que tá rolando, e deu aquela É. brasileirada e pum, tá ligado? RPM devia ser chamado CPM. Oi? Cheiradas por mim. Os caras... Você viu a história das RPM, mano? cara, eu nunca, Eles nunca fui a fundo, assim, mas Eles eu fico ganharam curioso. tanto dinheiro, mano, tanto dinheiro que eles chutaram o cu da gravadora e falaram que a gente vai montar a nossa. Tanta grana. O disco ao vivo mais vendido, o vinil mais vendido na história do Brasil é o RPM ao vivo. Não, os caras ganharam Na tanta história do grana. Brasil. Chutaram o cu da gravadora, assim, tipo, porque mesmo que o artista ganhasse muito na época, ele era da gravadora. Não, pagou a dívida da gravadora de contrato, contrato, chutou e Mas nessa época abriu o uma rock nacional era muito grande. Sim. Tem um cara Sim. que, até hoje ele tá envolvido na produção, chama Cacá Prates. Não sei se você conhece ele. Traz umas bandas gringas de vez em quando e tal. Ele já foi produtor, tipo, de estrada, manager do Traje a Rigor. E ele falou que nas viagens de avião, ele comprava uma passagem a mais pra trazer a sacola de dinheiro. As pessoas pagavam em dinheiro. Então vinha ele com o dinheiro como se fosse outra pessoa, sentado de cinto aqui no banco e ele, assim, ó. Mas ainda, mano, é muito dinheiro envolvido, tá ligado? É muita grana. Tipo, Caraca, né, velho? é muita grana. Caralho, mano. Anos 80, tipo, no Brasil, rolando, tipo... Imagina, era... Não tinha tecnologia Não pra tinha, botar mas no banco. pra- Legião... pra- então, Legião Urbana, tipo, traje, sabe? Capital Inicial, tipo, tudo muito grande, tá ligado? Paralamas. Tudo muito grande, assim, ó. É louco, né? É isso que é estranho pensar, que o rock nacional já foi muito foda. Aí depois o rock foi muito foda no geral, tipo, a gente vira muito rock. Aí depois a gente vê o emo grande pra caralho e a gente não tem mais nada na música tão grande, sabe? Tipo, O Cacá do Cerveja Azul, ele veio aqui e falou assim, ele falou, mano, o que caiu a cena, assim, de rock, do rock em geral foi a MTV. Porque naquela época, querendo ou não, mano, a gente que já tava mais velho, que já tava meio que saturado de MTV, né? Já tava, porque, tipo, você é dos anos 90 já. Eu comecei ali nos 2000 ver MTV. E pra mim já tava saturado, aqueles mesmos estilos de programa. Mano, imagina pra você que tava na época, já pra você já não dava mais pra assistir tanto. E começou a parar de parar de passar clipe, música, né? E, mano, acabou a MTV, mano, a molecada, assim, que sei lá, que consumia televisão na época, começou a olhar, mano, tipo, perdeu a referência. Tipo, por que eu vou montar a banda de rock, tá ligado? Qual que é meu herói? Tipo... E o Kaká fala muito, assim, mano, porque quando o cara vê MTV, sei lá, o cara tá começando a escutar um som, ele olha assim, mano, eu quero ser aquele mano ali, mano. Porra. Acho que todo mundo aqui, né, mano, já Sim, se claro. olhou assim e falou, mano, caralho, eu quero ser aquele maluco que tá tocando ali. E a MTV dava muito isso pra gente. Tanto que... E é muito louco porque o YouTube é gigante, mas não... É que é muito dispersado, velho. É, tipo, Muita informação. o algoritmo vai ganhando cada um pra um canto, acho, sabe? Você não tem um...
uma obrigatoriedade de conhecer essas pessoas, tipo... Deve ter uma geração nova que não sabe quem é os caras do Green Day, por exemplo. Tipo, quem é os caras, sabe? Tipo, mas por mais que escute. Mas a finaleira da MTV já tinha caído pro rap, já. Já tava, Tanto que o último artista que lançou ali ainda. foi o Cone Crew. Mas tinha que tocava espaço muito. pra caralho. Eu acho muito louco, que eu não peguei, tipo... A última o Cone coisa... Crew não me abalou, sabe? Tipo... A última coisa que a MTV lançou mesmo, que tocava muito, que tava sempre na MTV, Acho que eu tava com síndrome de underground, porque eu lembro que quando ele tava bombado, alguém me apresentou o Quinto Andar. Falei, não, isso aqui é foda, sabe? Tipo... Porque aí ninguém conhecia, sabe? Tipo... Sim, eu tenho isso até hoje. Né? Até hoje eu não assisti Batutinhas, porque era muito hypado na época. É sério. Caralho. Nunca vi Batutinhas, Jurassic Park. Ah, mentira, você nunca viu Nenhum? Não vi. Vai sair 10º Era filme. muito... Nunca vi nenhum, era muito hypado quando eu era criança. Eu era criança, nem era da cena punk, nada. Mas eu ficava, não gostava. Tropa de Elite você assistiu? Ah, assisti, mas eu não era hypado antes, né? O Tropa de Elite rolou um lance das pessoas copiavam, né? Ele foi mais... Eu lembro que alguém me deu essa ideia, assim, mano... Uhum. Não, eu achei que, assim, e o filme é muito bom, né? Mas o lance... Chegou um CD pra mim. Falaram que era... Brasileirinhas lá, fui colocar... Não, amigo meu, ele falou assim, mano, tem um... Lá no prédio onde ele morava, tinha um canal que era o dono do prédio, que ele liberava o canal pra todo mundo, que ele ficava botando o filme dele. Ele era tipo... Ele liberava o canal pra todo mundo? Liberava o canal pra todo mundo. Ele gostava. O corte... Ele liberava o canal pra todo mundo. E para, assim. Então, ele deixava tipo um canal aberto lá no sintonizado. Ele não ajuda. Você tá muito à maldade. Aí, né, deixava lá liberado e, tipo, mano, a galera ia, tipo, sintonizando. Ele botava o filme que ele queria. Ele comprava um monte de DVD. E ele colocou esse Tropa de Elite. Daí esse camarada, Pimentinha, você tem que ver, mano. Eu vi um filme lá que o cara colocou lá no prédio, lá, mano. Porra, esse filme vai dar uma confusão, mano. É do Wagner Moura. O Wagner Moura tá fazendo a novela na época lá, que ele era o... Sei lá que porra que ele era mó de boazinha, assim, né? Pô, aí o maluco foi, pô, Wagner Moura de soldado do BOP, né? Acho que nessa época tinha aquela novela que ele se apaixonou pela garota de programa, lembra? E isso, até hoje pega esse corte falando, você é a puta mais burra desse quarteirão. Mas é uma declaração de amor, mas ele tá, tipo, xingando ela, assim. Aí ele falou, mano, esse filme vai dar mó boom, né, velho? Aí eu falei, caralho, né, mano? Aí, mano, começou, você viu Tropa de Elite? Aí começou todo mundo com os bordão. Eu falei, mano, precisa essa porra, né, mano? Pô, que chamava de Pimentinha, por quê? Oi? Chamavam de Pimentinha? Porque não é pimenta. Aí os caras chamavam Pimentinha, você tem que ver lá. Porque tinha um filme Pimentinha, não tinha? Tinha. Tinha o Denis o Pimentinha, Denis isso. Pimentinha. Mas é por causa do meu sobrenome, Pimenta. Tá. Aí, mano, eu assisti esse filme, eu falei, nossa, mano, que maluco louco, mano. E, tipo, mano, mexeu com a minha cabeça na época. Isso. Mas eu gostei mais do 2 do que o do 1. Um. O 2 ele é mais dentro do sistema. Da política, tipo, né? O 2 é mais dentro do sistema. É muito louco, né? Porque quando eu assisti o 2, eu não fazia ideia desse bagulho de milícia. Uhum. E tá lá, né? Já, tipo, é assim, ó, a polícia que controla a favela. Como assim, né? Uma vez eu fui tocar no Rio, era Zona Oeste. Aí o batera era o Ronaldo, já morreu, do Incógnita. E aí ele saiu, tipo, a gente arrumando as coisas e falou, vou fumar um ali. Mano, o Mike saiu correndo atrás dele e falou, você tá maluco? Tá maluco? Que é a milícia que cuida? Ele falou, hã? E? Falou, mano, tá maluco? O cara te mata, você vai fumar na rua. Ele falou, caralho, eu tô no Rio, na Zona Oeste. Tipo, eu achei que o mínimo que eu ia fazer era fumar uma coisa. Ele falou, mano, não, aqui funciona assim não, mano. Volta, fuma dentro da casa do cara que tá te hospedando, mas não fica aqui na rua de bobeira. Eu fiquei meio em choque, assim. E quando o filme foi feito, me corrijam se eu estiver errado, mas eu vi uma história. Quando o filme foi feito, era meio que pro Wagner Moura ser o vilão. Pra mostrar aquele lado violento da polícia. Porque o livro do cara é isso, tipo, o cara sai da polícia e se arrepende. Escreve um livro falando, mano, como é mó bosta esse treinamento, só me fodo, sabe? E deu um efeito contrário, né? A galera, tipo, até hoje a galera bolsonarista pira, assim. Não, mas eu acho que assim, né? Independente de visão política, eu acho que até quem... Muita gente gostou desse filme. O filme é bom. O próprio... Quem fez o filme, esqueci o nome dele agora, o diretor lá. Não ele é de esquerda também. Não sei. Não, acho que não, que ele depois fez aquela série Netflix que era... Do Mecanismo, né? Era dele também. Mas na época acho que ele foi perseguido. Tanto que ele colocou no 2, ele coloca o cara que pega a ex do Wagner Moura, ele é o aquele político lá de esquerda do Rio lá, esqueci o nome dele agora. O Freixo. É o Freixo, verdade. Então ele meio que fazer uma homenagem ali, então... Né? Então acho que ele tinha um viés um pouco mais de esquerda. E é muito louco esse efeito que deu, né? Era pro cara virar o vilão e acabou virando meio que o herói, assim, meio maluco até. É louco, mas é que a gente tem uma atração por violência, né, mano? E aí quando o filme nacional, tipo, é violento desse jeito real, assim, a gente dá um... Que nem quando sai o Carandiru, mano. Cidade de Deus, mano. É um filme que é muito chocante. Eu hospedei uma banda do Japão na época do Incógnito, que chama Vivi Sick.
E você lembra do BBC? Aham. Eles ficaram na minha casa, assim. E aí, na casa do Fabiano, que era o vocalista, ficou o Real Nation, que era uma banda americana. E aí, turnê junto. E aí o BBC, quando chegou, ele falou, eles falam no inglês ruim, né? O japonês é muito louco, eles não falam... A banda chama BBC, que eles falam BBC. Tipo, a fonética é muito diferente de umas coisas, né? E eles falam, não, eu só sei uma palavra em português. Falei, qual? Filha da puta. Porque eles assistiram Cidade de Deus antes de vir, sabe? E ele falou, mano, é tanto filha da puta que ele decorou o que era, que aparecia escrito embaixo, sabe? Tipo, a legenda, assim, ele falou, filha da puta, ele sabia o que era, assim. É muita violência, né, mano? É muito louco, assim. Pô, você falando desse lance do Japão aí, mano, eu lembro de uma época que eu tava mexendo no... Eu tava procurando umas bandas de hardcore, de punk, assim, de uns lugares diferentes, eu fiquei no Japão. Mano, mas a cena de hardcore punk no Japão, cara, é gigante. Mano. É gigante. O que eu achei de banda... E banda boa, mano. E é uns moleque de 14, 15 anos fazendo um puta hardcore. E do que você quiser, tem banda de ska... Boa... Tem a Toca Ska... Toca Ska Paradise Club? Não lembro como que é. Já veio tocando Sem Joia, que o Emicida já cantou com eles, tá ligado? Caralho, Uma banda de ska tradicional, tipo, de 30 anos de banda. Ska-core, metal, punk, tudo tem cena lá e muito foda, assim, cara. Eu fico chocado, o Japão é um... Eu não tenho essa brisa meio com o Japão, assim, sabe? Tipo, tem um monte de coisa da cultura pop que é do Japão que eu acho do caralho. Mas sabe, tipo, queria conhecer o Japão, mas eu queria ir ver essa cena punk, hardcore, certo, assim, ó. né? Eu vi assim, Cara, mano. porque é muito doido, assim, ó. Eu comecei a procurar, assim, umas bandas, assim, eu pirava, mano. Tem uma banda chamada, acho que Noise... Não sei o que Noise. É 3 moleque, mano. Você vê na cara que os moleque tem 18 anos no máximo. Uhum. E os caras tocando um hardcore, assim, que você fala, caramba, mano, sem frescura. Essa época eu hospedei os BBC, que eles me mandaram um CD de uma banda do Japão que chama Curioso. O nome da banda é Curioso? E só canta em português. A banda punk japonês canta em português aleatório, umas letras... Eu preciso ver, Mano, eu eu preciso ver não isso. sei as letras, tipo, a árvore, planta, não sei, não faz sentido nenhum. Mas chamava Curioso, uma banda do Japão. Doideira, tá Cantando em ligado? japonês. Cantando em português. Cantando em português. É. Essas coisas aleatórias. Mas era punk, você não entende direito o que ele tá falando. Na hora do som. Mas aí você vai ler a letra e fala, mano, letra sem sentido. Mas, tipo assim, eles querem cantar em português, porque... Tipo, é isso, o VVC que veio pra cá, ele falou, eu não sei a tradução das coisas. Sim. Mas aí eu levei ele no show do Cólera, tá ligado? Ele sabia todas as músicas, sabe? Caralho, foda. Cólera, Os caras pegaram uma puta Ratos, referência, todas né? as coisas, ele manjava, assim, ó. A turnê foi Muqueca, de Rato, Hell Nation e VVC. Uhum. Sabe? Então, o Bozini que tava trazendo, mas eles tinham todas as referências de punk nacional, assim, eles tinham, assim, ó. Cara, Bozini- os caras mais bonitinho, limpo do mundo, assim, ó. Só que punk, moicano, outro vocalista de dread, tá ligado? Mano, o cara teve Dia das Mães durante a turnê. E aí, no último dia, eles voltavam pra minha casa antes de voltar pro Japão, assim, porque eu moro em Guarulhos, e eu dormi lá. Aí os caras compraram presente Dia das Mães pra minha mãe. Aliás, eles pediram pra ir num shopping pra comprar presente pra mãe do Chamil, assim, olha que louco, sabe? Que doido, velho. Fofos, assim, ó, fofos, assim. Caraca. O Bozini que tava organizando esse Bozini evento? que organizou, Bozini, puta. O Bozini é o que fez... Tocava no merda, né? Você toca merda. Merda não sei o que vai acabar de novo agora. Eles ficam voltando e indo e voltando. Voltando, assim. voltando. Uma Vai vez ter show do toquei, Fenda. uma vez toquei com merda lá em Bragança, mano. É mesmo? Puta, mano. Nossa, o Bozini é muito louco. É doido. Nossa senhora. Aí, Que, mano, aquele ali é rock, aquele ali é rock and roll, Caralho, mano. Os Aquele ali é... pedreiros dele também? também. Ah, caralho. Eles perderam o lado romântico dele, né? Rock and roll Ele tem romântico. vários, né? É muito doido, cara. Eu gosto muito. Gosto É, muito. O cara foda. criou uma cena em volta dele, né? Sim. Vai ter o Vitória, Pedreiro, Vila Velha é um bagulho que, O bagulho tipo. de Espírito Santo é fudido. É ele, né? Tipo, A gente falou dos pedreiros, do merda, tem a principal dele, que é a... Muqueca de Rato. O Muqueca de Rato, né? Que é fenomenal. É 3 bandas foda, né, mano? Então, as 3 bandas pariu. foda, com bastante coisa lançada, tipo, tudo lançado fora, um monte de coisa, sabe? Tipo, acho muito foda, mano. Ou tem uma música do merda que, assim, nem todo mundo que gosta de futebol gosta do Neymar. Os caras é muito bom. Sensacional. Tem umas E coisas... resume muito, porque é foda, né? Tipo, pra gringo tudo. É. Futebol, Neymar, sabe? Mas eles vão fazer turnê lá fora, nem todo brasileiro. futebol gosta de Neymar. É sensacional, mano. E quando que veio a ideia de montar o Bloco 77, cara? Obviamente foi piada, a gente não achou que ia virar sério, né? Mas Sério mesmo? Você não, começou não com foi uma piada. coisa assim, tipo, puta, vamos fazer a parada. A história básica é assim: o Risada, que canta comigo no Bloco 7 até hoje, ele trabalha com vídeo, né? Produção de vídeo e tal. Foi fazer um trampo com o Felipe da Ideal Records. Hoje o Felipe da Ideal, vocês lembram dessa gravadora? Ideal Shop, Ideal Records. Você lembra, querido? Ele foi morar na Finlândia. Eu acho que é. E aí ele falou, mano, vamos fazer um bagulho que ninguém fez, vamos fazer um bloco punk. KKKKK. Aí, pô, mas será? Será que sim? Será que não? E aí eu lembro que o primeiro ensaio do bloco, tipo, a primeira vez que a gente. Vamos fazer? A gente tava na casa do Fabiano, que é o vocalista Fica Preta. Não, piscina, churrasco, sabe assim? Eu sou vegano, mas gosto da festinha, né? Aí os caras falaram, a gente vai pra casa. Puta, esqueci o nome do Emerson, que é um amigo do Dudu, que tem instrumentos
de samba. Porque a gente não é do samba, né? Vamos tentar adaptar. Eu falei, gente, eu vou ficar aqui. Eu topei pra fazer parte do bloco. Que eles queriam alguém que cantasse, né? Que ninguém queria cantar. Eu falei, eu topo cantar. Mas vamos lá. Porque não vai dar certo, né? Aí eles gravaram, tipo, tocando, tipo, celular, assim, falou, mano, olho seco. Assim, ó. Eu falei, caralho, mas combinou, mano, que maluco, assim, ó. Aí foi, acho que fez o Garotos Podres. Caralho, combinou, sabe? Então, o próximo eu vou. O ensaio era, tipo, aí eu, Lambi, cantando, que é o vocalista Não Há Mais Volta hoje. O Isada no violão e o Emerson tocando algum instrumento de percussão. E o primeiro ensaio vai acontecer mesmo, foi assim, sabe? Tanto que a gente foi pra rua, o primeiro ano, com 7 pessoas só tocando. Pegamos uma caminhonete de alguém, um gerador, 2 caixas de som como PA. Tudo improvisado. Cara, o primeiro dia foi uma sexta-feira. Esse dia eu não tenho a contagem de quantas pessoas foram. Mas, tipo, tinha muita gente na rua. Assim, foda-se, todo mundo bêbado lá, ninguém ligou. Aí no domingo, que era sempre sexta, noite e domingo. Depois a prefeitura tirou. O máximo horário que os blocos podiam parar era hoje às 8. Às 8 tem que estar totalmente disperso na rua, não pode ter ninguém senão é culpa do bloco, o bloco que paga a multa. Nessa época, mano, é isso, a gente saiu, o bloco começou a andar às 8. Então a gente parou de tocar era quase meia-noite, sabe? Tipo, foda-se, ninguém sabia, ninguém tinha controle ainda, né? Aí no domingo a gente fez 5 mil pessoas. Tipo, a gente falou, mano, fudeu. Ninguém escutava, né? Porque o bagulho. Qual que eram os instrumentos? Você falou 7 pessoas tocando? 7 pessoas. Era o que? Era voz? Tinha um surdo só. Não, tinha 2 surdos. Que ficava, né? Pum, 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 de contra assim. 2 caixas. Um violão. Já deu 5. E 2 vozes, era só isso. Caralho. Era horrível, na real. E ninguém escutava, porque se você não estivesse do lado do carro, você não escutava, né? Aí no outro ano, mais gente que foi lá, não vou, achei do caralho, posso participar? Falei, claro. Aí uma menina falou, mano, eu já toquei um bloco, tipo, posso ajudar vocês? Tipo, sim, sabe? A gente não sabia. E isso, fez 10 anos, tá ligado? E hoje é, tipo, Foi criando forma. 30 pessoas tocando, pelo menos, sei lá. Eu fui um de vocês em 2019 ou 18, não vou lembrar agora, mas foi, eu acho que um ano antes. 2019 foi um ano que, tipo, foi meio esquisito, que já tava muito grande os blocos, né? E tendo treta na rua, assalto pra caralho, sabe? Tipo, então foi um ano que a gente ficou meio apreensivo. Aí 2020, antes de estourar a pandemia, a gente fez a saída do bloco. Ou foi 2020, não E a gente parou no meio. Tava tanta treta, tipo, de assalto, assim, porque a gente fazia em Pinheiro, Vila Madalena, lá, né? E só que lá ficou muito visado, assim, tá ligado? Tipo, mano, um monte de gente, tipo, classe média branca na rua, vou lá, saltar esses playboy, né? Nem acho que tá errado. Mas a gente começava a ver acontecendo, tipo, mano, a gente não tem como ter controle. Assaltando, você falou? Não, na rua, curtindo, os caras veem e falam, mano. Sim. Aí a gente começou, a gente viu treta mesmo, sabe? A gente saiu na porrada, a gente falou, mano, não dá. Aí paramos o bloco no meio, porque vai criança, tá ligado? Tipo. E aí veio a pandemia, quando voltou, a gente foi pra Barra Funda. Tipo, a gente procurou algum lugar que, tipo. A gente queria fazer na Rua do Hangar. Conversamos com o Hangar autorizou, achou do caralho, porque aí o camarim ficava no Hangar, e quando acabasse o bloco ia ter alguma festa, né? Mandamos uma. Esse lance do carnaval é muito chato, porque, tipo, sei lá, até julho, você já tem que ter mandado o trajeto, a estimativa de pessoas, tudo, banheiro, que você precisa tudo na prefeitura. Então é tipo uma parada. Eu achava que era. Bota o carro lá e foda-se. Era assim, por isso que a gente saía, tipo, da 8 da noite. Aí dava confusão pra caralho. Os moradores reclamavam, a gente começou a se organizar. Eu acho que foi a prefeitura da Haddad que começou a organizar um pouco, e aí depois só foram tentando arrumar, sabe? Eu acho que esse horário, por exemplo, 8 horas não tem ninguém na rua. Cara, sábado, sexta, sábado, tipo, porra, todo mundo quer estar na rua, sabe? Tipo, podia ir mais tarde, mas a prefeitura estipulou, a gente cumpre, porque a multa, mano... Quanto que é a multa? Desse do horário eu não sei, mas teve um bloco que chamava Minho Queen, que saía no Minhocão, um bloco LGBT, que um dia fez um ensaio aberto e não avisou a prefeitura, porque achou que ia só colar uma galera, colou 2.000 pessoas no Minhocão. Nossa. Só uma multa de 20 pau, assim. Se tiveram que fazer uma vaquinha para as pessoas, pessoal, vocês curtiram? Foi legal? Agora ajuda a gente, sabe? Tipo, eles tomaram uma multa gigante, sabe? É caro, assim, caro. Mas a gente foi pra Barra Funda porque aí... Desculpa, esqueci. Mas não rolou do hangar por quê? A gente pôs no hangar, a prefeitura autorizou, aí... sei lá, novembro falou, não, vai ter que trocar, porque é muito perto do sambódromo. Não pode fechar trânsito. Só que sai, né, alguns blocos na Avenida Tiradentes ali, né? Até o bloco emo saía ali, né? Eu falei, mano, vamos pra onde? Aí o Leandro, que é um dos vocalistas também, a gente não fala vocalista, fala puxador, né? Pra parecer que é sambista de verdade, né? Aí os puxadores falou, ele tem uma produtora de show e ele faz muita coisa na Fabrique, né? Falou, cara, a Barra Funda não tem bloco ali, né? Tem blocos nas ruas de cima, assim.
que vocês acham? Fabrica é uma casa de show, é conhecido, a gente pode usar a Fabrica e tal. Pô, vamos tentar. E foi muito foda. Nunca mais a gente fez tão grande, tipo, 5 mil pessoas na rua, sabe? Não. Mas agora só tá a nossa galera, sabe? Só tá a galera que quer ver o bloco, que tá na rua pra isso, mano. A gente tenta muito, eu não posso dar garantia, certeza, mas de ser um lugar seguro, sabe? Tipo, de amigo trans, gente com filho, se chega cadeirante, a gente põe pra dentro nossa cordinha, sabe? Tipo, pra garantir segurança de todo mundo, assim. Então a gente tenta muito ser um lugar seguro. E, cara, a sensação que eu tive na Barra Funda foi que Dá pra fazer voltamos pro nosso controle, sabe? Tipo, aqui tá só nós, sabe? Tipo, Eu achava que era mais interessante pro bloco fazer em lugares que rolam outros blocos, né? Mas não, é melhor Cara, fazer em lugar mais privado, vamos dizer assim. eu acho que pra gente é assim, porque a gente não tem grandes pretensões de, tipo, não é tipo Baixo Augusta, tá ligado? Que é muito grande, é tipo bizarro, assim, sabe? Uhum. De grande. A gente não tem essa pretensão, até por ser punk, né? E é muito engraçado, porque todo ano tem alguém que vê isso e fala, pô, tá que bosta, vocês estão estragando o punk, vocês... Aí, mano, todo mundo que critica fala, vai lá, tá ligado? Quando vai lá, você vê que não é um bagulho zoeira. É todo mundo do meio, quem não é de banda, é gente que frequenta show e que quer tocar com a gente, sabe? Porque tem uma variedade de pessoas, assim, muito doida no bloco. Uhum. E... Então, quando chega na rua, tipo, é isso, é uma homenagem às bandas clássicas do Brasil, sabe? Tipo, Sim. tanto que um monte de gente fala, por que você não põe só a banda de vocês? Tipo, vocês divulgariam a banda de vocês, sabe? Fala, porque aí perde total, assim, tipo, sentido, sabe? Tipo, acho que a banda mais nova que a gente deve tocar, quem é? Flickits. O Flickits é a banda mais nova, que é uma banda que tem 25 anos, sabe? Tipo, é a banda mais nova que a gente toca. Tudo é clássico, assim, sabe? Antigo, assim. Ó. Legal, cara. Tipo, Olho Seco, Cólera. A gente já tocou Muqueca também, que é mais novo, né? Mas é isso, 20 anos, não é mais novo, né? O Bloco M, ele veio depois de vocês? Depois. Então eles falaram, se os caras têm um Bloco Punk, Tem o Bloco Punk, vamos fazer o Bloco M. Aí tem que fazer o Bloco Hardcore agora, né? Cara, a gente toca Ratos, né? E aí, quando a gente toca Crucificados, a gente, tipo, dobra o tempo, assim, ó. Tá, tum, tum, tum. Aí começa o Rato, começa a apitar pi, pi. Pô, que foda, É cara. mó difícil tocar Ratos. O cara é muito rápido. Uhum. Mas eu acho do caralho, cara. É muito louco. Eu acho que a experiência de um bloco de rua é muito punk, na real. Você tá ocupando a rua, de graça. Tipo, quem paga tudo é a gente, né? Carro de som, não tem patrocínio? Cara, a gente já teve apoios, mas, tipo, financeiramente conseguir mesmo, tipo, shows de prefeitura ajuda. Tipo, quando a gente consegue fazer um Tendal da Lapa, tipo, é um lugar que a gente pode pedir uma grana pra tocar. Então, esse dinheiro que entra é pro bloco, sabe? Uhum. A gente tem uma conta, um caixa separado. Sim. Mas a gente nunca teve nada, tipo, de grandes apoios, sabe? Tipo aí, um ano, 2 anos atrás, a Adidas entrou em contato. Adidas não. A Nike? All Star, lá, como é que chama? Agora? Converse. Converse. A Converse entrou em contato, a gente, caralho, estouramos. No final das contas, a gente ganhou um tênis cada um. Eu não ganhei, porque mandaram o tamanho errado. Gravaram umas agora, não mandaram seu tamanho. Mano, mandaram o tamanho errado. Mandaram 41, com as 43, não coube. Aí... Não, então a gente não firma o pé. Eu falei, puta, mano, que chato, tá ligado? Fizemos, tipo, um clipe pra eles, que foi uma campanha publicitária com 3 blocos de São Paulo. Uhum. Era 3 blocos muito doido, que era a gente, o Cumbia Calaveira, que só com todo de caveira mexicana, mas uma versão de Cumbia. E como é que chama outro bloco, mano? É um bloco foda. Que é tudo de Umbanda, assim, sabe? Tipo, canto de Umbanda e tal. E é muito doido, assim, ó. Uhum. Não tinha nada a ver um bloco com o outro, sabe? Tipo, eu achei do caralho eles juntarem a gente, sabe? E rolou uma amizade ali, né? Tipo, essa é a parte que eu mais gosto. Mas assim, a grana nunca foi o suficiente, sabe? Tipo, pra falar, não. Vamos pegar um pra mim, sabe? Tipo, não. Faz por amor mesmo, Cara, né? A parada, porque é muito assim. doido eu tá lá. É muito doido você tá lá, tipo, cantando Cólera e isso, 5 mil pessoas respondendo. Uhum. Tipo, pela paz em todo mundo, sabe? Mas rola ainda? Esse ano rolou? Rola ainda? Rolou, cara. Quantos músicos já tá agora? Cara, porque o grupo tem muita gente, que é a produção. O grupo tem mais de 50 pessoas, que é a produção e os músicos, sabe? Nossa, em novembro deve ferver, né? Novembro, A dezembro. gente começa a sair em outubro, assim, todo ano. Sai em outubro? É. Aí, todo ano sempre entra mais gente. Aí, o último ano a gente tentou. Vamos ver se com essa galera que continua, porque a gente não tem condições financeiras de fazer, tipo, alguma coisa que dure o ano, tá ligado? Que a gente poderia ir ensinando as pessoas a tocarem. Que é um bagulho que eu queria muito fazer. Tipo, eu já vi blocos que fazem isso. Tipo, durante o ano vai rolando ensaios, tipo, para as pessoas irem aprendendo a tocar. Pô, isso é muito tipo, legal. mano, é punk, vamos aprender a tocar. A gente não tem como fazer, né? Então, tipo, a gente sai na Jai Club, porque eles liberam pra gente a casa, sabe? Tipo, acho que é de terça que eles liberam, não lembro mais como é que é. Tipo, eles não abrem de terça, eles abrem pra gente, a gente bebe lá, consome, mas, tipo,
A gente não teria como fazer isso o ano todo, porque, puta, Sim. o cara não vai mandar um funcionário lá toda terça pra ficar 3 pessoas tocando Sim. caixa, sabe? Então precisaria de um apoio, de um investimento e tal. É um projeto que a gente até conversou pra tentar um dia pra frente fazer alguma coisa assim, mas ainda não conseguimos tirar do papel, assim. Meio que procurar meios viáveis pra fazer isso. Né? Porque a gente tem bastante lugares, tipo, principalmente em São Paulo, Casa de Cultura, sabe? Tipo, que são meios que poderiam ajudar nisso, sabe? Tipo, mas, cara, é difícil, assim. Eu já fiz muito projeto com edital, né? Na época eu organizei um festival que chama Queen Queens, que todas as bandas que tocariam tinham que ter pelo menos um integrante assumidamente na sigla, né? LGBTQIA+, sabe? Tipo, e eu consegui passar 3 anos de edital pra ganhar grana pra fazer o festival, assim. Cara, é muito chato fazer. É muito difícil, sabe? Tipo, é difícil passar, porque você tem que escrever do jeito certo o edital, convencer as pessoas que sua ideia é boa, e aí libera a grana, aí você faz conta no Banco do Brasil, todo mundo tem que ser pago com cheque pra você, sabe? É bem difícil. Com cheque, velho. Porque você consegue provar, tipo, ó, paguei com cheque, ele assinou, que ele recebeu o cheque. Entendi. A maldita burocracia, né? É uma burocracia difícil, assim. assim. De cheque, eu falei, caramba, os caras tá no Pix, né, mano? Ela falou em cheque. Cara, a última vez que eu passei, o banco não tava emitindo mais cheque, tipo. Eu falei, não, eu preciso. Ela falou, moço, eu vou chamar meu gerente pra ver o que a gente faz. E consegui. Hoje em dia eu não sei se tá assim até hoje, né? Porque, cara, tá muito mais fácil, né, mano? Fazer as coisas. Pô, cheque era foda. Tem um camarada nosso, o Maurício veio aqui, né? Ele também tem um projeto social. Ele, né, faz edital, passou pelos editais, também cara, fez, e é isso, tem que prestar conta de tudo que você faz. É bem difícil. Assim, eu acho que é até uma segurança, né? Não, picareta não é o que não falta, né? Tipo, faz sentido, né? Mas a gente queria, como bloco, talvez crescer um dia pra isso, sabe? E virar um projeto social, assim. Ia ser muito massa, cara. Porque é muito doido, porque é isso, a experiência de estar na rua, que eu falei, é foda. E, tipo, no ano passado, retrasado, não lembro, foi uma amiga minha, Simone, e ela tava lá, assim, ó. Aí eu falei, caralho, você nunca veio, né? Ela falou, não, meu, não é minha praia, sabe? Muita gente, bagunça, não sei o quê. No sábado. Na segunda-feira, ela tava de maiô, com a bunda de fora. Olha, maiô, com a bunda de fora e uma peruca, tá ligado? Tipo, no bloco. Porque ela se sentiu tão segura no sábado, tipo, porque a imagem que a gente tem de um carnaval de rua é isso. Você vai ter cara te assediando, tá ligado? Tipo, assalto. Sim. E aí, só fica nossa turma agora, sabe? Tipo, eu espero que cresça, mas cresça dentro disso, sabe? Tipo, pessoas interessadas no... Isso é horrível. Foi muito bom. É que você quer de pimenta. Mas a ideia acho que é ficar a galera que tem a mesma linha de pensamento, ninguém me tá ligado? Tipo, que é aquilo, que vai lá pra se divertir mesmo, tá ligado? Que curte o som e vai lá pra se divertir, tá ligado? É isso. Divertir respeitosamente, né? Tipo, Exato. Próximo, assim. Exato. Não, esse aqui tira boa da pimenta, pô. Não sei, mas tô de boa. Comi demais. Esse aqui, esse aqui tira. Esse aí vai que vai. Esse aí eu deixo pra você. Já. Meu Deus. Jantei balinha hoje. Teve um convidado que veio aqui. Foi o Triscor, né? A mina dele falou, mano, tirou foto do pacote dessa bala pra poder comprar depois, mano. Não posso. Ficar comendo aí em casa, fodeu. Assim. Pode crer. Pô, mas espero que isso role, cara. Fazer o bloco virar um projeto social, assim, poder trazer, sei lá, uma molecada aí que às vezes, né, tá perdida, enfim, pra música, né? Não deixa de ser, né? Você tocar um instrumento e tal. E isso o início, às vezes, pode virar muito mais que isso também, né, cara? Uma parada que eu tenho conversado com alguns amigos, assim. Tem até na introdução tem um livro que eu participei, que é o Paternagem Punk, né? Eu ia te perguntar dele, tá tocando ele aberto aqui, velho. Aí, ó. A gente foi falando. A introdução do livro foi o Rui Fernando que fez. O Rui é um cara que foi no Violence. Hoje ele tá no Point of No Return nessa volta que teve. E ele fala um bagulho muito foda, que ele fala que o punk... Que a gente criou um grupo de pais punks do Brasil. Surgiu daí a ideia do livro. Porque a gente sentia falta de uma comunidade que o punk já trouxe pra gente. Eu acho que o bloco tem essa chance. De trazer essas pessoas pra comunidade, que é onde a gente perde, não de jeito mal, perde, só pra entender assim. Sim. Pras igrejas, por exemplo. As igrejas, que o evangélico... Mano, é uma comunidade que acalanta as pessoas. Tipo, ela dá, tipo, vem cá, fica com a gente te respeita, vai se sentir confortável. Você tá no mesmo meio, vai, sabe? Tipo... E a gente no punk já teve muito isso, sabe? Mas era muito um nicho, né? E aí ele fala disso no livro, na introdução do livro, tipo, como um grupo de WhatsApp de pais punk no Brasil, tipo, desse senso de comunidade que o punk já teve pra ele, sabe? Eu não, né? Não. Nossa, encostei e fez um barulho. Não. E aí eu acho que o bloco tem essa chance de fazer alguma coisa de comunidade, sabe? Tipo, de acolher as pessoas de um jeito... Venha pro punk você também, sabe? A gente não é uns sujos de merda, sabe? Tipo, a gente é sujo, mas... Tirar aquela imagem, né? Porque tem muita gente que, se você fala assim,
os punks e tal, não sei o que. O pessoal já pensa dos caras dos anos 80 lá, né? E olha que louco, nos anos 80, tipo, tinha Olho Seco, o Rato falando meu direito a fumar, sabe? Mas tinha o Cólera falando, mano, pela paz em todo mundo, verde Então, não devaste. o Cólera é bem nessa, né? Ele, tipo, a galera é muito sangue no zóio, o Cólera era muito mais da... O Redson era outro mais nível, positivo, né? né? Ele era outro nível de pessoa, assim, Ele tava muito na frente, assim, ó. A gente demorou muito pra perceber, eu acho, sabe? Mas ele tava muito na frente, assim, ó. Cara, eu vi o Redson uns 5 dias antes dele morrer, mano. Caralho, mano. Eu tava na Augusta, eu passei, entrei num bar assim, e ele tava sentado assim com um amigo dele conversando. Eu falei assim, nossa, o Redson, né? Aí tal, não sei o que, passei, saí, aí passou, você ficou sabendo quem morreu, mano, um tempo depois, né? Eu falei, nossa, o Redson. Eu falei, caraca, eu vi ele no bar, mano, e eu tipo, nunca tinha trombado o Redson, né? Assim, vi de longe, falei, nossa. Falei, cara, que merda, hein, mano. O bagulho era um cara... Era muito à frente, assim. É isso, tava todo mundo só querendo rebeldia, briga, não sei o que, o cara, tipo, não, mano. Você tava falando no lance do bloco trazer os pais, né? Tudo que. Tem uma série, um documentário, não sei se você já viu, que eles pegam as bandas punks, as antigas, e mostrando o lado pai deles com os filhos. Até procurei aqui, é o The Other F-World. Porque fizeram depois do livro do Jim do Pennywise, né? Que ele tem um livro sobre paternidade. Sim. Saiu no Brasil, chama Papai Punk. Pô, eu não sabia. É legal. E é escrito por ele mesmo, não tem ghostwriter, sabe? Tipo, é ele mesmo. Sim. E ele é muito bom nisso aí, porque ele conta os bagulhos que eu não... de merda que ele fez com os filhos, tipo, sabe? De merda errado, assim, ó. Mano, no dia que eu gritei, que eu bati, puta, me arrependi. Tipo, coisas que eu falaria, acho que eu quero uma imagem boa de mim, sabe? Aí fizeram esse documentário do caralho. Não, acho foda, tem lá acho que, se não me engano, tem o vocalista do NoFX, agora esqueci, caralho. Fat Mike, né? Ele com a filha dele, eu acho, sim. Tem uma cena do parquinho, o Lars do Rancid no parquinho, com o cabelo espetado. O filho dele, assim. Tipo, é muito foda. E, se eu não me engano, no fim, fala muito também do vocalista do Pennywise, é o Jim, né? Jim, ele sai da banda por causa Então, ele sai nessa época e ele volta, né, depois desse documentário, né? E no documentário pega a saída, assim, né? E o primeiro show é aqui no Brasil, né? A volta do Pennywise foi aqui no Brasil, assim. E é muito doido. É um livro legal, mano. Independente se vocês querem... Não, vou, porra. Vocês são pais, gente? Não sei. Não perguntei. Não, tá. Se vocês querem seguir um dia ser pai ou não, é um livro legal de ler, porque, tipo, ele conta um monte de merda que ele faz, sabe? Tipo, e ele é o primeiro da banda e ele tem 3 filhos, eu acho. Ou 2, não lembro, sabe? Primeiro a ser pai, e de repente todo mundo curtindo a vida, tipo, que a banda começa a dar certo, e ele nasce uma filha aí, sabe? E a filha dele tá adulta já, eu acho. Os caras deve ser muito mais difícil, né? Porque você pega essas bandas, tocam muito, né? Você pega o NoFX, vamos usar como exemplo. Pô, os caras fazem turnê europeia, vai pro Japão. Sim. Os caras voltam, a criança tá grande, mano. É isso, cara. A brisa dele é isso, tipo, ele começa a perder, perde umas partes da infância, primeira infância. Mas de repente, eles estão virando adolescente. E ele vai perdendo umas paradas que ele acha muito importantes, sabe? Tipo, caralho, não tô lá, não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe? Semana passada a gente gravou com o Luringa. Sim, caralho, quanto tempo que eu não vejo o Luringa, Ele veio aqui, né? A gente gravou com ele e ele, sempre foi fotógrafo das bandas, fazia turnês com os caras, né? Turnês de meses, e ele parou agora, justamente por isso, que ele falou, meu filho mais velho, acho que tá com 13 anos, ele falou. Ele não viu o moleque crescer direito, velho. Tanto que ele falou assim, agora ele tá mais focado em empresas agora, pra ficar mais de home office, pra poder curtir os filhos mais novos dele, o que ele não conseguiu viver com o filho mais velho dele, e é justamente por isso, tá ligado? Muito doido, cara. É muito doido, porque ele, por mais que ele não tocava, mas, ele ficava com o NX0, Glória, mano, tudo, velho, ele faz tudo, de todas as bandas, tá ligado? E era muito louco, assim. E, mano, e você como pai, velho? Você teve você tem 2 crianças, né? Eu tenho 2 filhos, cara. Eu tenho o Tintin de 8 e a Lola... Tintin? Ele chama Tintin. Valentim o nome dele. Mas eu não botou Tintin? Então, mas é por isso que minha segunda filha chama Lola. Porque a gente pensou, a gente queria ter um filho com o apelido de Tintin. Qual o nome que tem que ser? Valentim. Tem que ser Valentim. Beleza. Ou Valentim ou Martim, ficou Valentim. E aí, quando foi a Lola, eu falei... Aí a minha companheira falou, eu tenho certeza que vai ser menino. Então deixa eu escolher se for menina. Deixa. A Lola falou, por que Lola? Eu falei, porque é um apelido legal pra caralho. 4 letras, só fácil, ela vai aprender muito rápido o nome dela, sabe? Não vai ser mesmo? E foi. E aí é só Lola? Só Lola. E todo mundo acha que é um nome, que vai ter um... é Dolores? É Maria Dolores? Não, é Lola, sabe? Tipo, Lola. E ela tem 5 anos, escreve o nome dela desde os 3, porque tipo, é muito fácil, né? Sim, puta que foda, cara. E como é que foi, mano? Tipo, experiência, pai de primeira viagem, como é que rolou assim?
O Tintin não foi planejado, né? Foi tipo, eu nem morava com a Pri, que era minha namorada, companheira. A gente ficou 13 anos juntos. A gente não morava junto ainda, tava fazendo os planos, pipipi. Puta, engravidei. Você tinha quantos anos na época? Sou ruim de conta, hein? 13 Ele tá com 8. Não, 13 é o do Lurinho, pô. Ah, caralho. O meu tá com 8 só. 8, 42, vai. Semana que vem que eu já faço aniversário. Menos 8. Tinha 33. 33? 40, você tá com 41, né? 41 ainda, mas... 41 menos 8, 33. 33. E não era planejado, é isso. Aí, tipo, e aí? Aí começamos a se virar, se organizamos, nasceu, foi, mano... É muito doido. Eu sempre quis ser pai, na real, sabe? Tipo, eu piro, assim. Eu piro na ideia de criação, nessa esperança de uma pessoa melhor. Tipo, consertar todos os erros que faz, cara, fazer tudo diferente que meus meus pais fizeram comigo. Porque eu erro pra caralho, né? Uhum. Na real, tem muita frustração envolvida nisso, assim. Muita expectativa e muita frustração, né? Mas não sei porque eu sempre pirei. Eu achei que ia ser legal pra caralho. Já a Lola foi uma lance que ela, tipo... A mãe dela falou, eu quero ter um segundo filho, vai ser agora... E, puta, será? Não sei. Mano, não me arrependo que a Lula é, tipo, incrível, assim, tipo, puta menina foda, sabe? Então eu gosto muito do lance de ser pai, sabe? Tipo, se eu pudesse, seria pai profissionalmente, assim, sabe? Viveria disso, profissão juro. pai. Profissão pai, juro. Eu gosto mesmo, assim. Erro pra caralho, fico nervoso, me estresso, tudo, mas é um bagulho que eu piro, assim. Falam que depois que você vira pai, você nunca mais dorme igual, né? Cara, hoje em dia... Já consegue dormir tranquilo. A gente dorme, tipo... Dorme, deitar os 3 juntos, dorme, beleza. Outro dia, não acorda à noite. Mas eu fiquei com sono leve muito tempo, assim. Muito tempo. Eu acho que daqui a pouco eu vou começar a ter outros motivos de não dormir, né? Porque vai adolescente, vai começar a querer sair, fazer merda, sabe? Tipo, tudo que a gente já fez, a gente sabe. Então, vou ter outros problemas. Mas por enquanto, eu tô suave, assim, sabe? Tipo... É porque eu penso naquela coisa, né? Tipo, porra, ser pai, né, mano? Assim, eu tenho vontade, assim, mas eu ainda tenho aquela, caralho, mano, porra, às vezes é difícil cuidar de você mesmo, né, mano? Pensar em cuidar de formar outra pessoa pro mundo, né? E sempre falam, né, que, mano, depois de você virar pai, você não dorme mais. Você não dorme mais, mas como você dormia antes. Sempre tá com a preocupação, tipo, puta, será que a criança tá bem? Será que tá, sabe? Aí, aquele sono que você acorda, qualquer coisa já acorda, assim, né? Cara, eu acordava pra ver se ele tava respirando, bebezinho. Tipo, se ele não acordou à noite, eu ia lá, assim, ó. Chegar pertinho, assim, ó. Louco, assim, um bagulho que muda totalmente, assim. Mas, cara, ao mesmo tempo é muito foda ver, tipo, isso, formando, criando um caráterzinho, sabe? Tipo, sabe esse lance todo que a gente fala, tem que desconstruir, construir o patriarcado, o machismo. Eu vejo, não que ele tá isento disso, até porque eu sou uma pessoa machista tentando ser melhor, sabe? Então ele vai repetir, tá em comunidade, tá na escola, vai repetir um monte de coisa errada. Mas eu acho que vai ser muito mais fácil pra ele algumas coisas, sabe? Tipo, muito mais livre, assim. Eu tinha uma liberdade de falar comigo que eu não lembro de ter com meu pai, assim. Meu pai nunca foi o cara agressivo de bater, mas, tipo, é o pai tá bravo. O pai chegou bravo, todo mundo, tipo, sabe? Tipo... Não, teve um rolê que eu fiz com ele, achei do caralho, quando acabou a noite, chegando em casa, tomei banho, vamos dormir. Foi legal hoje, né? Foi, mas você foi chato. Que foi chato? Aquela hora, assim, tipo... Puta, filho, desculpa, sabe? Eu tava pensando pro seu bem aquela hora. Pô, mas eu tava feliz, eu queria ter continuado lá. Pô, filho, desculpa mesmo. Tipo, tá certo. Vou tomar cuidado com isso, sabe? Já na próxima. Coisa que você não falaria com seu pai. Nem fudendo, nem fudendo. A gente tinha, de repente, um certo receio, né? Às vezes, com os nossos pais, né? Esse negócio, assim. Tipo, não era uma coisa natural da gente, de repente... A gente sentir alguma coisa e expressar aquilo, né? Não. Cara, ele expressa, tipo... Todo sentimento, assim, ó. Tipo, tudo que acontece, ele vem, assim, tipo... Contar e falar, tá apaixonado agora. Sabe, umas coisas assim, tipo... Essa confiança, esse vínculo de confiança, eu acho muito doido, assim, ó. Se a gente conseguir manter o resto da vida, sabe? Tipo, eu espero mesmo que eu consiga. Não, é porque eu penso na pessoa, caralho, mano. Porque assim, eu acho que os nossos pais, eles são de uma geração totalmente diferente, então eles são muito mais secos, né? Muito mais gelados, frios, né? Sim. E eu penso, porra, caralho, tipo... E pai nunca, assim, apoia, assim. Se apoia naquelas, né? Tipo, pai, vou fazer uma banda. Vai fazer barulheira, vai ficar aí usando droga, sabe? Tipo, então, essas coisas isso, assim, né? Meu pai nunca foi contra. Sabe, se vou hospedar a banda do Japão. Puta, beleza, o que vai precisar, sabe? Cara, se meu filho vem com uma dessa, eu vou achar, caralho. Como assim, vamos, sabe? Sei lá. Mas eu acho que provavelmente na fase adolescente ele vai ir contra as coisas que eu gosto, sabe? Tipo, é uma tendência, né? Tem uma tendência aí contra, assim, sabe? Mas é muito louco ao mesmo tempo por eu ser mais largadinho assim, né? Não ser
o pai durão, tipo, outro dia ele tava jogando o Roblox, falou, ô, filha da puta. Você tá maluco? Ele falou, você fala? Aí você fica. Eu falo. Mas não precisa falar à toa, né? Tem um motivo, né? Tem um motivo. A amiga minha me deu essa dica. Falou, fala que é coisa de adulto. A palavra é coisa de adulto. Você vai falar, repetir, tipo, que nem, eles não tomam refrigerante. Eu já falei, quer provar? Não deixei nos primeiros anos, falei, quer provar, prova. Aí eu falei, não, sabe, tipo, porque era coisa de adulto. Acho que foi tão na cabeça deles isso, sabe, tipo, isso é ruim, é coisa de adulto, não quero, sabe, tipo, café, não quero, sabe, coisa de adulto. Cachaça, cerveja, sei lá, tipo, tudo que ele vê assim, não, coisa de adulto. Falei, caralho, eu vou usar com palavrão. Porque eu falo naturalmente, né? Não tô xingando alguém efetivamente, né? É uma forma Esse baleiro de não é um filho da né? puta, só travou, falou baleiro, filho da puta, sabe? Tipo, É que pra eles fica tão, né? E também, acho que quando a gente era moleque, assim, os pais ficavam. Tinha muito pai que falava assim: fala perto da mãe. Filha da puta. Aí, olha lá, ficava feliz falando palavrão. cara, Foi uma criação total, né? É. Eu lembro eu tinha uma namorada que o pai dela contava que o orgulho dele quando era pequeno era do filho bater na bunda da mulher e falar totosa. Pequenininho. Cara, imagina hoje, meu filho faz isso, tá maluco, mano? Você é louco! Você é maluco, sabe? Tipo, mas é. Irmão dessa minha namorada tinha a mesma idade que eu. Então é isso, é a mesma geração, sabe? Sim. Foda-se, vou fazer coisa errada, tipo. Caralho. Imagina a geração dos nossos pais. Meu pai, ele contou pra mim que ele começou. A primeira vez que ele fumou foi com 9 anos, que a avó dele deu pra ele, mano. Olha essa noção, tá ligado? Tipo, Caraca. 9 doideira, anos, não, né? fuma que homem que homem fuma. Foi a frase que a avó dele falou. Caraca. Então mudou muita coisa na paternidade dela pra cá, assim, ó. É. Mas eu, sei lá, eu acho que paternar me dá uma esperança de um mundo melhor, assim. Então, eu falo assim por mim, porque, mano, pai é chato, velho. Fazer um som, isso aí não é rock, isso aí é barulheira, bebê. Rock é Led Zeppelin, si, sabe? Tipo, as coisas assim, pra fazer assim, essa parada vai ter droga lá, né? Sabe? Você fica, caralho, tipo, não apoia em nada, só fica. Aí você fala, caralho, tipo, porra, mano, tiver um filho, cara, sabe, assim, não vou apoiar em tudo que for fazer, mas acho que sabe, vai ter coisa que ele vai trazer pra mim que eu também não vou entender. Com Porque é geracional. Sabe? Uma coisa que a gente tá falando de rap agora, pô. O trap é uma música que não entendo. Tipo, não tem nada contra, mas eu escuto e falo, caralho, mano. Eu acho que a minha geração do rap, bap, pô. Sim. Sabe, tipo. Então qualquer coisa que sai disso, ele vai trazer outro tipo de música, com certeza, assim, ó. Sim. Daqui a, sei lá, 5 anos. Aí eu vou falar assim, isso é uma bosta. Isso é uma lixo. Isso, sabe? Eu tenho certeza que eu vou fazer essa merda. Mas é cíclico, né? Então, e tem umas Tem bandas jeito. de rock novas, de 89, voltou, legal pra caralho. Mas tem umas bandas que eu escuto lá que falam, cara, isso não parece rock. Mas eu me vejo muito tiozão pensando isso, sabe? Mas sabe que você não escuta guitarra. Então, eu tenho umas coisas que eu faço as coisas na cozinha, cozinho, lavo louça, eu sempre escuto 89, né? É. Que é o rádio que tem na cozinha, eu escuto. E tem toca coisas que eu fico, mano. Mas será que não é geracional só da gente falando, cara, isso é rock? É rock, pô. Mas o que é rock, né, mano? O que você vai lá perguntar? O que é rock? É música de tiozão. rock Se eu perguntar se eu perguntar pra alguém mais novo, eu vou falar, é música de tiozão. Você pega um moleque de 16, 17 anos, você pergunta o que é rock, o cara vai ter a ligação dele com o Nando Moura, tá ligado? Então, essa você vai ter referência. Mas ainda tem alguma coisa de rock no canal dele? Não, né? Não. Porque virou um bagulho de política só, não foi? Não? Agora, acho que agora ele deu uma Não sei, acalmada, ele começa a ficar falando muito Quando de... ele fala sobre música, alguma coisa. Porque quando eu conheci o Nando Moura, eu fui por causa dos vídeos de que ele fazia de música e tal. Eu falei, nossa, que legal, tal, não sei o quê. Aí ele começou a cuspir muita groselha, eu falei, então... É muita raiva. muita raiva. Deixa eu te perguntar, esse seu lance com... você é vegetariano ou vegano? Sou vegano, mano. Como que foi isso? Quando começou? Você falou que lá de trás, Casa né? do Quando você ia no punk, né? hangar, Cara, você já comia lá também leite de comia pra soja da- caralho. Mas leite da de soja era aquele bom lanche, demais. eu vou te falar, irmão. O quê? Sabe que Eu no- nunca comi um tão gostoso, velho. ano passado eu Era trabalhei no foda. hangar uns 3 dias, assim, no bar, né? Aham. E aí Então não você tem sabe mais, o segredo, então. do- Não tem mais. Não tem E aí mais. eu pedi pra Mara, assim, o Mara, a esposa do Marco, eu falei, mano, por quê? Ela falou, dá muito trabalho. E aí começou a vender menos, sabe? Tipo, Uhum. antes vinha muita gente que era do estresse. Nossa, e era baratinho, eu lembro. Putz, eu comia 2, saía de lá Agora tem queijo gorfando. quente só, sabe? Tipo, Aham. pra vegetariano, não tem nada vegano, assim. Mas no meio do punk. Tipo, sei lá, 2000 foi um ano que eu fui em tudo que era possível, né? Uhum. Se era... Estreed. tipo, hangar eu ia ser sábado, domingo. Aí começou a aparecer, você saía da gente entregando flyer. Verdurada. O que é verdurada? Você fazia o X também? Cara, eu só fiz 2 vezes pra provocar minha banda, que era todo mundo cachaceiro. Eu fiz, tipo, sobre o palco. Vai se foder. Sabe, tipo, Aham. só pra provocar mesmo, assim, sabe? Tipo, Uhum. nunca tive uma banda estreia, por exemplo, sabe? Sim. Mas aí nesse meio tempo eu lembro que eu fui numa verdurada que foi no Belém. Teve uma edição em dezembro. E depois festival hardcore em janeiro.
tô com o Good Fan até que... Nossa, eu gosto dessa banda até hoje. E aí eu falei, puta, mano, que doideira esse rolê dos caras, né? Tipo, serve rango no final, vegan de graça. Tipo, tá todo mundo aqui sem beber. Tipo, até então eu só conhecia punk. Tipo, por mais que eu era melódico, tudo isso aí. No rolê era Todo um mundo rolê muito punk, louco, né? Todo mundo doidão, sabe? Me chamou a atenção, assim. Em dezembro, quando eu fui nessa verdade. Quando foi em janeiro, que era o Festival Hardcore 2 dias, eu falei, vou provar essas comidas aí. E o que era? Tal. E, cara, eu acho do caralho isso mesmo, de direitos animais, sabe? Tipo, eu nem tinha lido o suficiente ainda, mas eu falei, tentar. Aí eu voltei pra casa naquele dia, pela Armênia, né? E eu fiz a minha despedida. Eu comi 3 hambúrguer que o cara fritava embaixo da linguiça, assim, e nunca mais comi, mano. Mas você já Janeiro foi de 2001. pensando nisso? Tipo, Foi, falei, vou tentar parar. Tipo, vai ser a minha despedida. Aí você já comi 3 entupiu de carne. Nojeira, era nojento. Esse era, Mas é aqui dá o gosto, pô. É igual quando ele faz assim, ó. Aí você faz, nossa, ali fica azedinho igual essa balinha aqui. Saudade, né? E aí eu parei, no dia seguinte eu parei, assim, ó. Nunca mais. Tipo. E aí eu virei vegetariano, aí eu lembro que naquele ano, 2001, né, que foi janeiro, acho que agosto ou setembro, eu comecei a namorar uma menina que era vegan. E ela, tipo, e se vez de comer isso, faz isso, sabe? Tipo, sabe? Eu fui tirando, virei vegan. Mas é muito difícil ser vegano, hein, cara? Você gasta muito, não, hoje em dia cara, é muito fácil, na real, mano. Sério? Muito porque é muito, assim, eu vejo... Tá, eu sou leigo pra caralho, mas as pessoas que conviveram comigo, que eram veganas, elas gastavam muito, cara. Tipo, né, pra ter... Enfim, na minha visão, tá? Mas como que é, ou como realmente é, assim, pra você, assim. Quando a gente para, a primeira coisa a gente acaba, tipo, tentando reproduzir as coisas, né? Uhum. É muito louco, por exemplo, a paternidade. Meus filhos não têm não piram lanche. Porque eles nasceram, a mãe deles é vegetariana também, então eles nunca comeram carne. Então eles não têm um lanche. Eu tenho. Eu piro comer hambúrguer vegano, tá ligado? Mas pra ele fala, mano, pra que eu vou querer um pão com um negócio que não é nem nada? O que é isso aqui? Soja? Não come soja no dia a dia. Tem arroz, feijão e batata frita? Prefere muito mais, tá ligado? Agora o mais velho tá começando a achar legal, sabe? Tipo, lanche e tal, assim. Mas carne. Não. Lanches. Não, lanches aleatórios. Vamos provar não sei o que, pizza. Ele não gostava, sabe? Tipo, ele gostava de comida, assim. Então a primeira coisa quando a gente vira vegetariano e vegano, a gente fica tentando muito reproduzir, né? Cara, em 2001 não tinha, tipo, no mercado Ades, que é, tipo, a marca mais fácil de encontrar de leite vegetal. Sim. Então eu comprava extrato de soja na zona cerealista e fazia o leite em casa. Era uma merda. Era horrível, assim, ó. Mas nessa época, quando eu comecei a querer virar vegano, né? Eu comecei a ler muito, né? Tipo, e nessa época, assim, nos shows da Verdurada tinha muito zine, sabe? Tipo, livro com preço muito acessível de R$5, sabe? Tipo, sobre os malefícios do leite. Porque a indústria do leite mata mais que a da carne, sabe? Umas coisas meio que você começa a ficar meio... Caralho, sabe? Tipo, vou fazer minha parte. Pelo menos, sabe? Tipo... E aí era bem ruim. E aí, então, quando tinha coisa, era muito caro, porque eram umas empresas pequenas. Sim. Hoje em dia, se você quiser só reproduzir... Cara, você vai... Eu moro em Guarulhos, tem um mercado no lado... Que é essas redes... Tem Guarulhos e Arujá, no máximo, assim. Então é um mercado classe C, assim, sabe? Tipo, não é pra gente com grana. E, cara, tem muita opção vegana. Tipo, quibe, hambúrguer, porque entrou Sadia, entrou Perdigão. Tanto que tem um debate sobre se é vegano ou não, porque... Mas é mais caro esses produtos quando é... Que nem eu gosto muito do Nuggets, da Sadia, que é vegano. Cara, eu acho ele mais gostoso do que o Nuggets normal. Mas é caro pra caralho. Tipo, agora eles lançaram que é R$9,90. Daquela linha veg e tal. Não chegou lá. É isso aí mesmo, acho que lançaram uma outra... Cara, lá pelo menos perto de casa é tipo uns 18 pau. A caixinha, né? Não, vem num... Acho que vem até num saquinho, não lembro se é na caixinha. Agora tá vindo num saquinho que é R$9,90. Que aí tem de legumes e tem um de... esse é gostoso, que é couve-flor, como se fosse nuggets. Puta, é bom pra caralho, só que, mano, caro pra caralho. Eu falei, mano... E sempre eu passo, dou uma olhadinha, porque tem uma parte, né, de... Sempre fica separadinho. Só de... Eu olho, sempre bato o olho. Não, tá caro, não dá. Mas uma coisa doida, assim, é que com os anos, né, imagina... Está em 2024, 23 anos, vegano. Meu paladar foi aumentando muito, né? De provar outras coisas, porque eu não comia salada praticamente, sabe? Sim. E, tipo, virei porque eu achei que ia salvar os animaizinhos só. Hoje em dia eu penso no lance ético e tal, e meu paladar aumentou muito. Então, tipo, sei lá, eu faço maionese de inhame em casa. Delicioso, tá ligado? Se eu falasse isso em 2001, que eu comia inhame, eu ia falar, nem fudendo, tá ligado? Inhame é bom gostoso, mano. Acho inhame é muito gostoso, mas eu tinha muito preconceito com qualquer coisa que não fosse batata frita, praticamente. E como que você falou dos seus filhos também, né? Eles não comem carne. Não. Como que... como que vocês substituem o lance da proteína, assim? Que queira ou não, a carne, ela tem propriedades que agem na formação, tanto da criança e até a nossa também, pra poder ter aquela sustentabilidade, enfim. Hoje em dia tem estudo que mostra que, tipo,
a parte boa da proteína animal vem do que o animal comeu de vegetais, tá ligado? Sim. Tanto que o gado brasileiro praticamente todo é alimentado com ração. Então ele não é a melhor proteína que a gente poderia consumir, tá ligado? Uhum. Porque a ração não consegue digerir e dar todos os nutrientes que o gado precisa pra virar uma carne boa, tá ligado? Sim. O gado melhor seria que pasta mesmo. É muito louco, né? Uhum. Então, tipo assim, o consumo... Eu não substituo nada exatamente. Antigamente, quando eu parei, eu comia muita soja por causa disso, porque a soja tem muita proteína, assim. Sim. Mas hoje, por exemplo, como eu abri muito esse horizonte, assim, e meus filhos já cresceram com um pai que comia melhor, Uhum. a gente consome muita coisa de legume escuro, verdura, legume escura, tá ligado? Isso é uma fonte de proteína gigante, assim, ó. Tipo, brócolis, rúcula, tá ligado? Tipo, se você tem esse tipo de coisa no seu dia a dia, mano. Tanto que uma coisa que é muito comum em vegano é ter deficiência de B12. Que a B12 em si só tem no. É peixe e ovo, acho que é. Não lembro agora. Sim, aí não sei se você Então, aí toma suplementa. Eu nunca precisei. E eu faço exame, assim, ó. Uhum. Agora, por muitos anos é relaxado, né? Agora, nos últimos 5 anos eu faço todo ano e, cara, nunca precisei suplementar. Tá ligado? Tipo, porque eu tô conseguindo, mesmo que seja pequeno que vem de B12 nesses alimentos, é o suficiente pro que o meu corpo precisa, tá ligado? E meus filhos, Nossa. quando o Tintin era pequenininho, com 2 anos a gente fez exame de sangue, a gente tava muito de medo, sabe? Se vai realmente ficar vegetariano, tal. Cara, nunca tiver problema nenhum, assim, ó. Nenhum, nada, assim, tipo, saúde. O Tintin foi internado ano passado com pneumonia, esse ano, quer dizer. Primeira vez, 8 anos que, tipo, foi pro hospital sério, assim, de pneumonia, que não é culpa da alimentação, sabe? Então a gente nunca teve, tipo, grandes problemas. E os médicos não encheram o seu saco, assim. Então, tem que a gente dar... fez exame de sangue porque o primeiro falava, vamos acompanhar. Uhum. Dá ovo. Só que aí ele começou a comer, né? Tipo, você começa a ter alimentar com 6 meses, que é? Quando ele tinha 2 anos, já não gostava de um monte de coisa. E ovo ele não gostava. Tá ligado? Tipo, e agora? Aí foi, agora vamos fazer exame de sangue pra ver, né? Tadinho, 2 aninhos lá. Tacar ele... Tirar o sangue, o moleque gritou pra caralho, mas, cara, bom. Tranquilo. Aí tantos anos depois precisou fazer em hospital, porque, tipo... vê se não tá com nada, por outros motivos, tá ótimo, tá ligado? Então, Não precisa suplementar nada precisa, também. Nunca precisou. Que suave, mano. Nunca precisou. E é isso, tipo, e eles não tem nada. Tem de vez em quando, tipo, Nuggets ele gostou desse novo que eu falei que é 9,90. Uhum. Ele adorou. Então agora é a primeira coisa porcaria que ele tá comendo mesmo, tá ligado? Tipo, 8 anos até hoje, tipo, ele come porcaria o quê? Coisas que não são saudáveis, tipo, pão. Uma delícia, mas não é saudável, sabe? Mas agora ele só com 8 anos que ele começou a ter uma alimentação meio errada, sabe? Tipo... Ô, Chamil, e quando você começou essa transformação, né, essa virada aí de parar de comer carne, tudo que é referente a animal, o que você sentiu referente ao seu bem-estar, saúde, assim? Teve algum grau de mudança, assim, ou você não viu muita diferença? Acho que de princípio, assim, tipo, de mudar, assim, eu acho que eu nunca senti nada tão radical, sabia? Sim. Porque eu acho que eu comia muito mal quando eu... É isso, eu não gostava de nada, mano. Aí você comia batata frita na rua, sabe? E arroz e feijão em casa, sabe? E aí é isso, aí comecei a necessidade de aprender a cozinhar, porque ninguém sabia fazer as coisas, né? É porque a gente tem muito caso de a gente se sente muito mal, a gente come um monte de coisa. Eu sou cara que come de tudo, né, mano? Esse cara come feijoada no café da manhã. Eu como de tudo. Eu vou ter Eu não gosto de café da manhã zoado, por favor, sabe? Mas feijoada, mano. Tem uma. Você tá louco. Tem um restaurante que abriu aqui na Amelo aqui, que é o Fazenda, né? E é tipo R$29 lá, você come à vontade, né, mano? E é um restaurante grande, assim. Aquele que tem pizza, tem tudo. Eu acho muito maluco. Você virou comum agora, né? Tipo, você entra no restaurante, é mini hambúrguer, pizza e feijoada. Comida japonesa. E sushi, tudo, no mesmo prato. Tipo assim, todo tipo de comida brasileira tem lá. E, mano, eu falei, caralho, tem feijoada, eu botei feijoada. Falei, caralho, tem dobradinha. Eu botei dobradinha. Quando mas eu fui... isso não era de manhã, né? Não, isso já era tarde. A dobradinha, não, mas 7 da manhã. 10h30 da manhã. Nossa. Mas eu como, quando eles sobram uma feijoadinha lá, eu falo, nossa, de manhã. Igual os caras então, mas a comida do dia seguinte é foda, né? Bom demais, né? Sim. O que é bom, mano, na sua opinião, do dia seguinte, que fica melhor do que quando você compra? Pizza. Qualquer pizza fica melhor, mano. Eu gosto de esquentar no forno. Não, eu como gelada mesmo. Eu acho muito gostoso aquela crocante. Não, agora com Air Fry não tô mais usando. Bom, né? Air Fry é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. Eu dava um abraço no... Qual que é o cara que trouxe lá Air Fry lá, porra? Não sei. O cara do Shark Tank lá, o dono da Polishop lá. O Apolinário. Ele que trouxe a porra da... Ele trouxe a Air Fry, ele trouxe também aquela
Lembra aquela né, uma grelha, Hort Foreman? Jorge Foreman Grill. Ele que trouxe Era o também. lutador lá. Na Uma época eu vendia trouxe. rango na rua, assim, sabe? Tipo, na rua não, né? Em eventos, assim, fazia hambúrguer vegano e tal. Sim. E eu tinha uma Jorge Foreman Grill. Ele que trouxe Maravilhoso, também, cara. maravilhoso. Ele que trouxe, Airfry foi ele que trouxe também, na época. Cara, esses dias eu tava vendo... Antes do Twitter cair, eu falei, deixa eu entrar no Twitter. Tava falando que ia cair pra pegar a única coisa que eu gostava muito, que é o chat de promoções do Twitter, que eu acompanhava sempre, assim. Por mais que eu não vou comprar nada, sabe? Eu falei, caralho, tá barato. Aí eu vi que esse é um grupo Telegram, entrei. Puta, Airfry, 2 andares. Você viu isso? Não. Pode fazer batata frita e outra coisa embaixo, Eu sabe? vi que Tipo, tem um forno talvez seja esse. Será que ele é é meio isso? formato de forno, assim? ele é um pouquinho quadradinho. maior, né? Maior, assim. Eu acho que eu vi. Mas ainda tem aquela redondinho, assim, do Airfry, sabe? Sim, sim. Cara, eu fiquei louco. Eu falei, mano, eu preciso ter dinheiro pra comprar um Airfry 2 andares. Não vou usar todo dia, mas olha que legal. Tipo, posso fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Caralho. Não, Ou esquenta uma pizza embaixo, assim, né? E os caras estão colocando carvão dentro pra fazer carne, pra ficar com gosto de churrasco. Ou defumado, Sério? pra dar Defumado. defumado. Nunca pensei nisso. A carne junto com o carvão dentro, assim, pra poder esquentar e subir aquele cheirinho, aquele defumado do churrasco, mano. Deve ficar uma sujeira do caralho, né? Lógico, né? Já fica normal quando você É, que a Airfry, tipo, a gordura vai indo, a gordura vai Imagina indo, né? colocando carvão dentro do Nossa, negócio. mano. Então, eu compro Tem aquelas formas de silicone, né? Uhum. Só que é chato pra caralho, você tem que lavar toda hora. Eu comprei umas descartáveis, mano. Você compra, te paga R$6, vem 50. Porque Você as coisas põe- que eu faço não faz tanta sujeira, mas caso dos meus pais eu uso Airfry quando vou lá, sempre tá nojento. Esse negócio eu uso- essa forminha, essa... Puta, porque Não, eles fazem que é só carne, horrível. né? Usa essa descartável, você põe lá, você põe o alimento lá e tal. Tirou, ficou pronto, joga fora, acabou, a Airfry tá Boa, vou comprar zero. isso, cara. E é barato, você paga, tipo, paguei a última, comprei 100, paguei eu acho que R$12, Vale a mano. pena, vale a E pena é um pra caralho. papel, aquele papel manteiga, Uhum. tá ligado? Vale a que pena você pra pode caralho, pôr em mano. forno e tal. E, mano, Nossa, Airfry, sério. suave, velho. Compra Airfry, gente. Airfry é Compra vida, Airfry. mano, é vida Não demais. tem, não sei, eu não conheço uma pessoa que não tem mais. Eu tenho Airfry e não tenho micro-ondas. Eu Olha que tenho loucura. Eu Eu vejo fui que você até não tem? substituir. Não Como tem. você não tem, mano? Tem um forno lá que minha mãe Não, fazia isso é triste, cara. frango e... É, O o Crio forno é o Crio da caro. Punk, velho. Ele não tinha Pix até semana passada. Não, tá brincando. Juro. Não, é sério. Instagram recém-inaugurado. Tinha que mandar No dinheiro WhatsApp, pra né? ele e tinha que mandar um TED, pagar 15 pau pra Só chega no dia seguinte, ainda. Só chega no dia seguinte, passar das 6, só chega no dia seguinte. Caralho. Não, mas eu ele chamei fez- um pedreiro pra arrumar um negócio em casa e ele falou, não quero no Pix, não. Eu falei, mano... O bagulho que é da sua conta da hora. Era- E deu, tipo, ele só pôs um cara que tinha feito o serviço esqueceu de fechar um bagulho desse tamanho. Aí quando ele viu que tá tendo vazamento, ele falou, não, é ali. Eu falei, puta. Não, eu tenho o cimento aqui no carro, fecha aqui. Eu falei, mas quanto você quer isso, seu Davi? Quanto você quer, seu Davi? Ele falou, dá R$20 aí. Eu falei, claro, passa seu Pix. Não confio no Pix, não. Eu falei, puta, seu Davi, você me fudeu. Porque eu só tenho Nubank, vou sacar. Aí fui no caixa eletrônico, só podia sacar 50, e o Nubank cobrou uma taxa de R$7 pra eu sacar 50, pra eu dar pra ele, pra me dar o troco. Eu falei, porra, seu Davi, eu tava, você aceitar Pix de R$20, Não mano. vem Pix, não. Ele falou que não acredita, não. Deixa eu ver se eu abaixo. O Crildo, ele fez o Instagram porque a gente meio que obrigou ele a fazer. A gente fez pra ele assim, aqui, ó. Não, você vai fazer. Aqui, Só ó. senha é essa, 1, 2, 3, 4. Foi obrigado. Obrigado. Me convenceram. Foi recente o Instagram, né? Ele começou a me seguir semana passada também. É Fez o combo, Pix, Instagram. Agora só falta Agora ele tá no história. mapa, agora ele tá no mapa. Agora a gente te acha, se quiser, né? O Sim. Twitter não pode mais, aí não tem. Mas você tá devendo pra alguém? Você tava Não. fugindo do banco? Porque eu tenho um amigo que é contra a tecnologia, assim, não tem WhatsApp, não tem nada, assim, ó. Vai ver, Ele ele tem fez o uma pirâmide celular. há 10 anos atrás. Ele tem o celular, que ele não põe nenhum aplicativo, ele totalmente contra, ele acha que, tipo, é isso que fodeu com a nossa geração, rede social, assim, ó. Se você for ver, eu vi um cara falando uma vez, mano, nunca, pelo menos, né? Depois eu fiquei pensando, acho que nunca ninguém sonhou que tava mexendo no celular ou num tablet. Não. Tá ligado? Então você pensar. Não Você já sonhou. sonhou que Não, você tava no celular? É muito louco isso, né? o bagulho tá no nosso dia É uma total, brisa né? Tipo, maluca isso, velho. Você nunca sonhar com essa parada. Né? a gente não tem como viver sem isso, né? Não, eu já sonhei que, tipo assim, sei lá, eu perdi meu celular, tá ligado? Não, de você tá mexendo no Mexendo celular. no celular. Não Eu lembro. nunca sonhei com isso. Mano, eu Não, sonho demais. Você que sonha pra caralho, já sonhou que tava mexendo no celular assim? Não. Mas eu sonhei com telefone. Eu sonhei com telefone de não conseguir ligar, porque não tava conseguindo chegar aos números. Faz Engraçado. tempo isso? Faz muito tempo. Uns 10 anos? Ah, então, se fosse recente, eu ia falar, caralho, tipo, é tão verídico isso que ele sonhou até com o telefone. Com o telefone Cadê antigo. o telefone? Porque a gente tem um telefone de... Isso aí faz tempo, você lembra? Tá bom, vou botar no PlayStation Tá o 4. branco ali, ó.
Era o branco? Tinha um outro, velho. Tem dois, tem um trocou preto e aqui, um ó, branco. Tinha um preto aqui que era também de girar, assim. Mas é muito louco, cara. Tanto que tem aquela série lá na Netflix, Black Mirror, né? Não sei se você já ouviu falar. Adoro. Que é... O que é o Black Mirror? É isso aqui, mano, espelho preto. Tá ligado? Cara, É o mas o celular. Black Mirror, uma cara, ele criticou a última temporada porque não é sobre tecnologia. Mas puta que eu pariu, todos os episódios são malucos, de que a cabeça fica perturbada, assim. Qual Ó. que é o episódio do Black Mirror que você mais inspirou, mano? Desse último, que ficou muito na minha O cabeça. da Netflix, né? Que é eles vão visitar a mãe do cara que mora no campo. Nossa, esse Aí, o pai morreu porque não sei o quê. Mano, aí tem um bagulho de exploração sexual maluco, tipo, Nossa, como assim, mano? Sabe, tipo, a mãe do cara, tipo, é bizarro, assim. Eu Eu vi, lembro mas de não ficar assistindo, lembro. tipo, incomodado, sabe? Quando você fica... Eu Mano, vi, mas não lembro esse. É da última temporada, que tem a do Netflix lá da... É esse que tem o do... A galera que da tipo- mina que vira lobisomem lá. É desse. Que, Já que, não lembro que ela tem um problema lá. Que é uma mina famosa. Aí prendem ela, e tem uma galera que é paparazzi, aí vai tirar umas fotos. Cara, mas eu acho que todos os episódios são muito bons. É que saiu desse lance da tecnologia, do futuro, como a gente tava fudendo tudo, né? Que a primeira e a segunda temporada É demais. você se sente culpado, né? Você começa, caralho. Uma puta série. Todo episódio, mano, é um soco no estômago, né, mano? Assim, acho que das primeiras. Que depois agora ficou um pouco diferente, mas, mano, ficou muito bom. Continuou muito bom. Mas os primeiros, assim, cada episódio é um soco no Cara. estômago. Aquele do ministro lá, do inglês lá, do Primeiro, porco lá. do porco, né? do Nossa, porco. Nossa, é aquele. isso, gente. A gente falou do Clube da Luta antes de começar. Leiam o livro do Chuck Palahniuk. O Chuck Palahniuk com certeza inspirou esse cara do Black Mirror, porque é só coisa pra deixar perturbado, mano. Uhum. Só... Eu li o último livro que eu li do Chuck Palahniuk, chama... Como é que é? Ai, esqueci. Pior que a imaginação, não sei. Que é só contos curtos. Caralho, todos me deixavam ruim da cabeça. Você falava, nossa, a puta, sabe? Mas o Black Mirror já viu aquela Twilight Zone? Sim. É quase a mesma pegada, né? Então, mas isso é muito velho. Twilight Zone é dos anos 50. Então eu acho que o Black Mirror meio que é muito parecido, né? Só que o Sim. Twilight Zone era umas coisas mais viajadas. É. Né? E o Black Mirror também é coisas viajadas, mas com uma coisa que é muito séria, né? Que é o lance da tecnologia, tá? Coisas que vão vir a acontecer e coisas que já estão acontecendo. Né? Eu gosto muito daquele episódio da mulher que é um casal, o cara morre e ela vê um aplicativo lá que você consegue trocar ideia por digitando, né? Como se fosse um Messenger. Já viu isso aí? Aí tem atualização, você consegue ouvir. Ela conversa com o cara, vai trampar. Isso, tipo, 5 anos atrás, vai agora correr, fazer isso, né? e do nada tem a atualização que vem o corpo lá, que ela põe na banheira. Você viu isso? Você lembra desse? Nossa. Esse bagulho de você ouvir que o algoritmo pega todas as informações do Facebook, todas as redes sociais pra montar um avatar, isso existe, cara. Já existe, Isso é muito perturbador. Que você pega a pessoa morre que você gosta e tem um aplicativo que faz essa leitura, o algoritmo, e você consegue manter contato com essa Isso pessoa. é muito perturbador porque você não quer aceitar a única coisa que vai acontecer. A única certeza da A vida. única certeza é que você vai morrer e você não Sim. pode aceitar, né? É um bagulho que existe pra caralho, velho. E Muitos eu episódios acho foda ali a tecnologia. Já, tipo, por exemplo, minha avó tava. No último ano ela tava com Alzheimer. E aí eu peguei e falei, cara, minha avó tem muita história foda, uma história de vida doida. Vou entrevistar ela, assim, nos dias que ela tava boa. Eu tenho gravado um áudio de 3 horas no celular. Eu nunca ouvi depois que ela morreu. Faz 2 anos já. Nunca consegui. Porque me pega num ponto muito duro, sabe? Tipo, Sim. e imagina isso, você poder pegar. Eu podia colocar 3 horas falando com ela. Mano, o bagulho eu queria outra hora pra mim conversar, sabe? Trocar ideia assim fácil, sabe? Tipo, Uhum. Deus me livre. Eu tenho que aceitar que ela passou, tá ligado? Que já era, assim, ó. Sim. E do Black Mirror que me pegou foi aquela do urso branco lá, mano. A mina começa a correr lá. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí no final você diz, mano, é o plot twist que você fala, mano. Era foda. Essas primeiras temporadas tinha esse lance de plot twist sempre, né? Né? De você se sentir culpado. Você fala, caralho, eu já joguei pessoas na internet, sabe? Eu cliquei, tipo, negativo, sabe? Tipo, E é uma doideira, né? muito bom. Antes de encerrar, vamos fazer aquela pergunta quando que o convidado se arrepende de ter vindo, né? Mano, se você pudesse salvar 3 discos, velho. Enfim, de rock, do que você gosta, de qualquer coisa. Se pudesse salvar 3 discos, o que você salvava, mano? Quais os CDs ou discos que você salvaria? Se fosse pra uma ilha deserta, pudesse levar só 3. Doideira. E um gibi Duke da do Green morte. Day. Boa. O Duke, tipo, Nossa, o Duke talvez seja o disco que eu mais ouvi na minha vida, assim. É foda. Não sei. Desconfio que eu também, viu, mano? Cara, eu escutei muito. Esse disco foi, tipo... Esse é o Aquele Locolab que do você sabe Ramones. todas. Locolab do Ramones eu ouvi. Cara, Caralho. agora você me fodeu, porque você me lembrou desse disco. Tem 2 bandas que que eu mais escutei de discografia são discos ao vivo, que é o Ratos Porão ao vivo Uhum. e o Louco Live. Que eles gravaram lá no ali da Zona Sul, mano. Esqueci o nome do pico que era. Pico foda lá na. O Locolab Cara, foi...
Tanto que eu não... Quando eu conheci o Ramones pelo Locolive, foi muito difícil eu conseguir gostar do Didi, mano. Porque eu adorava o CJ. É foda, porque o CJ é Eles, foda. o Anti-4 dele altão, e do Didi era meio... Tipo, era muito... Falei, não, CJ, pá. Só que aí eu fui entendendo que o Didi era muito foda. Você já leu o livro do Didi? Eu vi só... Coração Envenenado. mano, eu li. Esse livro é incrível, mano. Eu vi só um documentário. Nada. Ele é doidinho, né? Eu tenho- Na cabeça, assim. Doidinho é nóis, caralho. Ele é maluco. E nem só de droga. Ele era um perturbado que foi pra droga, sabe? Tipo, Uhum. muito, cara, é muito louco, assim. Aí depois eu li aquela biografia do Ramones, que é tipo, como é que chama? Na Estrada com o Ramones. Uhum. É muito bom de ler, porque é só depoimentinho, sabe? Formando a história. Uhum. E aí várias coisas ele fala, não é que não aconteceu o que o Didi falou. Isso aconteceu na cabeça dele. Tem uma história do produtor que ele fala que apontou a arma e obrigou eles a gravarem uma música. Ele falou, não, era um produtor cuzão que andava armado. Então a gente tinha medo dele. Todo mundo da banda achava meio, tipo, esquisito, tá ligado? Mas na cabeça do Didi, em algum momento, ele apontou uma arma pra ele e falou, vai gravar assim. Tipo, não aconteceu, sabe? Tipo, aconteceu só na cabeça dele, sabe? Teve um jornalista, eu acho que o André Barcinski, eu vi um vídeo dele esses dias falando que ele conseguiu isso bem depois, assim, fazer uma entrevista com o Didi Ramone. Tipo, ele foi na casa do Didi, com a mina dele, passou, tipo, um dia inteiro com o Didi, tipo, e assim, o Didi ia contando uma história, daí já atravessava, contava outra, não sei o que lá. Passou o dia com o Didi falou, vai ter um rolê em tal lugar, não sei o que lá, ia colar uma galera do punk, assim, cola lá, não, você é meu convidado e tal. Aí, beleza, o André falou, legal, né, meu? Foi lá, se arrumou, foi à noite, chegou no lugar, foi falar com o Didi falou, quem é você? Caraca. Tipo, Passou mano, o dia foda, com o cara. foda. Passou o dia inteiro. perturbadinho. Mas agora, vamos lá, 3 discos. O Duque? O Duque eu teria levado de qualquer jeito. Mas é que esses dois ao vivo são muito foda, mano. Mas é que do Ramones eu prefiro o It's Alive, porque o It's Alive é mais o comecinho ali. Mas é que o Louco Live é uma pegada rápida. É que o Louco Live é também já Nossa. tava... Não, e rápido. É, esse muito dia Não, ele é mais pro... Como já tinha um hardcore, eu acho, os É. caras aumentaram os BPM ali das músicas, né? E ficou Cara, agora mais... você me pegou. Ó, eu acho que eu levaria o Blue Album do Weezer, Foda. que é tipo... Não tem música ruim. É um outro foda. disco que não tem música ruim, não dá pra pular nenhuma faixa. Terceiro lugar, não faço ideia, mano. Pensar alguma coisa brasileira. Video Hits. O disco único do Video Hits. Ouça o Video Hits, gente. Essa banda é incrível, teve um disco e acabou a banda. Tem que pensar que você vai ficar lá o resto da vida escutando só isso. Cara, esse disco é porque é uma banda desse tal do rock gaúcho. Uhum. Produzido pelo Rafael Ramos, saiu pela DEC e não deu certo. Não vingou. Cara, tem participação do Rony Von, assim, sabe? Tipo, Caralho, é um que puta foda. disco. É tipo, meio sessentinha, tipo, Não, sério. É um disco incrível. Demorou, vamos ver sim. Vai ser isso. A minha seleção. Tem uma banda que eu também acho muito legal lá, que é do Sul, que é o Acústico Valvulados, mano. Cara, Acústico Valvulados. Não sei se você é muito Gosto. Não gosto tanto quanto Bideobaldi, por exemplo. que é um Mas vídeo bom, é nossa. foda. Ô, eu Um grande queria- orgulho de ilustrador, eu fiz uma camiseta pro Carlinhos agora, né? Caralho. Ele saiu solo, como Carlinhos Carneiro, né? A banda acabou que a menina já tinha ido morar em Portugal, uma das meninas, depois saiu outro cara, sabe? Mas mano, acabou, né? Eu lembro do Bideobaldi que eu conheci daquele clipe de Melissa na MTV, né? Você lembra que tinha aquele programa que era, acho que era Data Clipe? Que eram os clipes que apresentava assim e tinha as informações do clipe. Cara, Esse foda. clipe foi gravado, não sei o que, então. Aí começa a contar a curiosidade do clipe, né? Daí eu conheci dessa música e tal. Aí eu falei, caralho, Melissa e tal. Ô, cara, é da hora essa banda, né? Eu acho incrível umas letras nonsense, tipo, Ah, te fiz um rock Melissa, depois te fiz um mambo Melissa sobre os cegos da Polônia. Você fala, que? Sabe, tipo, eu acho Aí tem incrível. uma música que acho que do primeiro disco que chama Gerson, né? Que é de um cara que tem um filho, tal, que tem um filho e a esposa morreu, né? Aí começa a... Tipo, mano, mas é muito, tipo, coisas assim do dia a dia que ele conta. Hoje eu levei o Gerson na escola, a professora do Gerson me chamou pra tomar cerveja, mas eu falei, não, você é a professora do meu filho, sabe? Uhum. Tipo, os bagulho, é muito Bideobaldi, né? Cara, era uma banda foda. Muito foda. Uma banda, mas eu ouço um Video Hits. Então são esses Incrível. três, né? Acho que sim. Eu vou me arrepender. Assim que a gente parar, eu vou lembrar de outro. Mas levaria o Locolive escondido. O Louco Live é foda, mano. Foda, puta CD, né, irmão? Cara, é isso. E Ratos ao Vivo também. O Ratos ao Vivo eu escutei tanto que eu sabia as falas do Gordo entre as músicas, sabe? Tipo, eu tô ligado. tipo, fala a verdade, estou lindo de cabelo vermelho. Eu lembro todas as coisas, mano. Lindo de cabelo vermelho. O que pegou, eu lembro do Raço, mano, quando eles fizeram o 20 anos na MTV lá, É. ali que eu tinha gravado o VHS, mano. Falei, caralho, mano. Aí eu comecei a pirar em Ratos. Falei, Cara, eu gosto muito de Ratos Porão. Uhum. E é muito como a galera me conhece mais de música ou hardcore melódico, ou tipo, agora uma banda mais pop. Cara, mas eu gosto muito de Ratos Porão, assim. qual que é o álbum do Ratos que mais pira, mano?
Ah, Brasil, né? Brasil? Brasil. Brasil. Brasil é, tipo, não dá pra pular faixa também, eu acho. O álbum que mais me marcou do Ratos foi o Homem Inimigo do Homem. Primeiro que eu comprei deles, a primeira coisa que eu fiz, que eu tive é aquele Guerra Civil Canibal, que tem uma mina comendo uma perna. Esse é muito bom também. Pesado demais, assim. Primeira coisa que eu comprei, que era 7 polegadas, assim, ó. Eu pirei na capa e falei, caralho, eu vou querer levar isso pra casa, jovem, assim. Eu gosto do Onisciente Coletivo. Puta disco. É porque eu fui ver o Ratos conheço mais depois, assim, tá ligado? É um disco que eles não gostam tanto, né? Não é, tipo, as músicas não entram quase nos shows, assim. Mas é um puta disco, eles já lançaram... Demais, assim. Eu tinha uma versão vendida, meus discos, né? Que era um box em 7 polegadas. Então era 4 ou 7 polegadas que dava o Onisciente Coletivo inteiro, assim, ó. Caralho. Cara, eu gosto... Eu fiz os bottoms pra lançar nesse disco, sabe? Que No foda, kitzinho. mano. E aí peguei pra mim, né? Lógico, né? Acumulador. Xavi, muito obrigado pela participação. Obrigado Cara, vocês, mano, é muito bom trocar ideia com, tipo, um cara que é, Papo bom, assim, bicho. da época da gente, assim, do mesmo rolê. É, Tem muita figurinha pra trocar, isso é muito bom. É nóis. Muito obrigado. E obrigado de verdade, gente. espero que você tenha gostado do papo. Gostei porque eu muito, gostei das pra caralho. balas, tá? Tem mais bala lá, vou botar um pouco pra ele levar. Posso levar pra casa um pouquinho. Mas demorou, mano. Agradeço também Obrigado por demais, trocar mano. ideia. E, mano, foda. E, meu, faz aquele lance com o Bloco 77 lá, o bagulho É. virar um. Se alguém tiver ouvindo, sabe, revolucionar. poder me ajudar nisso, é um bagulho que eu quero. Não, com certeza, mano. É um puta. Algum projeto puta social, ideia um projeto- foda, assim, que Bloco mais, porra, assim. ia fazer mudar a vida de muita gente. Que eu acho que isso é muito importante. No país que a gente vive, na cidade que a gente vive, que tá meio sucateado. Eu acho que A gente projetos tem- assim a gente. Criar comunidades de novo, acho, sabe? Tipo, Sim, não. o Vai punk pra me cima, acolheu mano. pra caralho, sabe? Eu quero Sim. acolher mais pessoas. É isso. A vai pra paternidade cima. me acolheu de outras maneiras, eu quero acolher outras pessoas, sabe? Tipo, Sim. se a gente conseguir fazer isso, não precisa ser grande, mas fazer isso, acho que a gente... Sim, acho que é aos poucos, cara. É. É. Um passo de cada vez, que nem que vocês começaram, né? Era Sim. 5 pessoas, quantos? 5 mil, né? Primeiro. Mano, 5 no segundo dia com som bosta, que não dá pra ver Então, porra nenhuma. e depois o próximo já foi. É isso, hoje a gente tem que contratar um carro de som todo ano, porque senão, É isso. não dá conta. E tá no ano ligado? que vem a gente vai estar lá, hein, mano. Por favor. Colar Se quiser lá. tocar também, fala. Aí, meu, ó, que nós vai, hein? Vai aqui no Dambara. Opa! Mas é isso, cara. Obrigado. Obrigado Deixa demais. suas redes sociais aí, mano. Galera aí. Chame o Algum Carlos. recado aí, qualquer coisa que você quer deixar pro pessoal, pode... Deixa eu pensar, no recado eu não pensei não, gente. Me sigam aí, chame o redes sociais Carlos. aí, o que você quiser Deixa suas dizer. redes sociais aí. Ouçam Goma Elefante. Tá bem legal o nosso EP. Agora, o segundo não saiu ainda, não vou fazer propaganda. Mas quando sair, eu peço pra vocês divulgarem pra mim também. Nossa, fala aí, pô. Precisando de ilustrações? Falei com o pai. Seu arroba? Chamei o Carlos. Chame o Carlos. Aí, Tudo ali, verde. tudo que se precisar, Cara, fala com lá você, tá já manda um concentrado, né? direct ali. Cara, eu se sou tiver- muito Instagram, mas... Se tiver uma banda, fala, preciso dos TikTok. bottom aí. Bora, bottom. Lá tem os arroba tudo. Bottom, bloco, Sim. pro livro, tá tudo lá, assim. Tudo Cara, falou, pô, tem uma grana aqui, quero patrocinar o Bloco 77 que eu faço, aí Fala pode... comigo. Não, mentira. Eu passo pro pessoal da produção, mas... Essa parte técnica é foda. Aí, passa. Obrigado novamente, É nóis, amigo, gente. muito Obrigado, foda. verdade. E é isso aí, Rafa, dá aquele recadinho final pra gente isso finalizar. aí, terminando mais um do Namaracast. Obrigado a você que ficou até o final. E segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no... Caralho, eu não vou acostumar a tirar o X, velho. É, Então a gente tem que aumentar um canal no Xvideos. Daí eu consigo manter o X, tá né? ligado? Mas se Corte colocar no pimentinha lá no Xvideos, você acha? Aparece. Parece ele lá pra falou você que ver. aparece, eu não sei. Vou procurar. A palavra. A palavra vai ser... Bloco. Bloco. Bloco? Bloco, Sim. pode ser. Bloco palavra. 77 ou Bloco só? Ah, Bloco 77, que põe a gente já Bloco faz 77 a palavra aí. Você que ficou até o final aí, coloca nos comentários Bloco 77, você vai ganhar um presente especial aí. E a gente também tá nas plataformas de música, você que não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir a gente lá no Deezer, no Spotify, no Amazon Music. E já deixa o like, compartilha, a gente tem uma meta pra bater aí de inscritos, 1.997 inscritos, é isso, né? Estamos chegando, Então hein? a gente tá quase chegando, então se você não é inscrito, se inscreve aí que isso dá uma força pra gente. E a gente tem um QR Code ainda? Tem. Faz tempo que a gente fala a porra do QR Code, né? Eu A esqueço, não me lembro. responsabilidade é sua do QR Code, você não mas tem fala, que lembrar, eu sempre pô. ponho. 300 mil recados aqui, o cara só fica comendo essa porra apimentada aqui que vai tomar no Tá, cu. Pimentinha. Tá na cabeça do pimenta o QR Code. Aqui, ó. Então, Não, aqui, ó, você mais que... pra cá. Pra cá. Mais um pouquinho. Aê! Aí mesmo. Você que gosta aí do nosso conteúdo, do nosso canal, a gente tem um QR Code aí, se você quiser dar uma patrocinada aí, a gente aceita qualquer doação. Não é doação, né? É um incentivo, Apoio, né? um apoio, enfim, pra fazer, né? Porque trampar com o YouTube é foda e, enfim. É isso. Terminando mais um episódio. Obrigado mais uma vez, Chamil, por ter colado aí. Gente, Quando obrigado. sair o CD lá do Edward C. Green, que vai É. sair? Quando sair, mano, cola aí com os caras aí, fazer um som, traz um violão, aí a gente faz Boa, vocês vamos fazer. dois aí.
fazer a divulgação do álbum aí. Pô, demorou, Nice. mano. Fechou? Fechou. Tamo junto, irmão. Obrigado a você. Valeu. Aí. Abraço. Criudão, obrigado, hein? Tamo junto. Obrigado aí, nóis, Chamil. irmão. Valeu. Tamo junto. Então. Valeu, abraço. Falou.